Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho a Gabi e o nosso convidado da semana, o Hendrik, que participou da atual temporada do reality show culinário. Oi Hendrik, seja bem-vindo ao podcast. Fala pessoal do Extras, valeu pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. O Hendrik, como falei, participou dessa temporada e tem muito o que falar porque hoje ele veio num episódio bem interessante, que é a nossa tradicional análise dos participantes da temporada, que a gente faz o quê? Assim que termina a repescagem, a gente pega todo o histórico de todos os participantes e ranqueia aqui do, digamos, do pior, entre aspas, para o melhor, sem aspas, porque vai ser o melhor mesmo, e dizemos o que achamos de cada um com base no desempenho de toda a temporada até agora e, claro, botando alguns comentáriozinhos do episódio que foi exibido nessa terça, 1º de agosto, porque foi um episódio que, digamos, interessante, principalmente na prova da eliminação, não por motivos gastronômicos. E alguns motivos gastronômicos sim, por que não? Deixa eu explicar o critério de ranqueamento aqui, é assim. Fica melhor colocado quem teve mais vitórias individuais. O desempate é alto desempenho. Se continuar empatado, a gente vai ver quem teve menos baixos desempenhos. Se o empate ainda continuar, o critério de desempate vai ser esteve menos vezes com chances de sair. Ou seja, quando ficou só com as 2 pessoas para os jurados eliminar uma, ou 3 pessoas para os jurados eliminar uma. E se por incrível que pareça, o empate continuar, aí o critério entra do podcast, que é o que os nossos destaques do episódio, isso serviu para desempatar ninguém praticamente, porque foi tudo bem ranqueadinho que eles estão, mas eu só quero dizer que é assim e vocês vão dizer aí, nossos ouvintes, se surpreenderam com alguma colocação ou não, porque tem muita gente que diz, fulano é tão bom, será que chega na final? Eu digo, mas será que essas pessoas têm muitas vitórias, têm poucas vitórias, têm altos desempenhos ou ficam lá só escapando toda semana? Mas antes, a gente tem que aproveitar que o Hendrick tá aqui e falar, Hendrick, a gente fez o seu ranking também aqui, pegou seu histórico, que teve a sua vitória individual, você ficou 3 vezes no baixo desempenho, onde uma saiu e a outra quase saiu, e teve 2 vezes destaques do episódio aqui no podcast. E aí, eu vou fazer a pergunta tradicional, como foi participar dessa temporada? É tudo muito mais intenso, é mais adrenalina, é mais emoção, é mais complicado. O pessoal fala lá, a gente esquece as coisas na cozinha, a gente achava que era besteira, né? Mas esquece mesmo. Foi muito bom participar, a experiência que eu trago é enriquecedora. Eu me descobri um cozinheiro que eu nem imaginava que eu era. Eu cozinho em casa levando 2, 3 horas às vezes para fazer um almoço. Lá eu descobri que eu consigo fazer em 1 hora, 45 minutos, pratos até que elaborados. Então a gente vai se descobrindo no MasterChef. É uma competição, mas que traz um pouco de autoconhecimento da gente também. Ou seja, o MasterChef trabalha para otimizar o tempo do ser humano, né? Agora você sabe fazer Exatamente. mais coisas em menos tempos. E para lembrar, gente, esse podcast é um podcast ungido, porque o Hendrick é pastor. E Hendrick, como foi essa situação, essa relação de ser um pastor num reality show, de um reality show de competição, que você faz alguns comentários que as pessoas podem entender de maneiras diferentes, o público recebe. Se o programa for assistido por 10 milhões de pessoas, são 10 milhões de interpretação por uma coisa que você falou. Então, como foi ver essa questão ainda acentuada num reality show como MasterChef, que tem muitos fãs fervorosos também? Pois é, e isso era uma coisa que a princípio eu não queria levar muito adiante, justamente com essa preocupação da interpretação do público, né? Só que no meio do caminho tinha uma caixa misteriosa do céu e do inferno. E aí, assim, eu acho que foi um golpe, entre aspas, assim, um golpe de mestre do programa para revelar minha verdadeira identidade. E aí eu não tive como fugir disso, né? Porque os participantes começaram a me chamar de pastor. Foi uma prova ali mesmo que me desafiou e revelou para o público quem eu era. Quando falou de preocupação é porque a imagem dos evangélicos ficou muito manchada no ano passado por causa de eleição, o pessoal que falou muita groselha por aí, fez muita cagada mesmo. E eu sabia que eu não era esse tipo de pessoa, então eu ficava assim, será que eles vão me associar a esse tipo de crente, a esse tipo de evangélico que fala tais coisas, apoia tais atitudes? E eu acho que no fim das contas deu tudo certo para mim, né? Eu consegui mostrar ser uma pessoa que de certa forma foi abraçada e querida por uma boa parte do público. Não tive muito hate, não. Tive alguns, sim, mas não foram muitos, não. E falando de hate, como foi lidar com esses comentários, assim? Porque o público gosta de pagar de justiceiro, mas quando vira a chavinha pra ser maldoso, comentário não é nada leve, né? Pois é estranho. O que me chateou bastante em relação a hate foi que a maioria vinha da própria galera que dizia que estava do meu lado, que eram os crentes mesmo. Então, no episódio
o Pantanal, que eu fiz um bolinho de arroz carreteiro, e eu falo pra chefe Helena, só faltou a cervejinha. Pra que eu falei isso? Nossa, aí o pessoal vem falar que eu não devia falar de cerveja. E teve outros motivos também que o pessoal. O que mais agravou mesmo foi no dia da repescagem. Agravou não, né? Foi o dia que mais me deixou um pouco chateado. Foi quando a edição mostrou lá eu pegando a pimentinha fora do tempo, lembra? E aí eu recebi bastante crítica mesmo, em geral. Porque se pegou uma pimenta, rouba a aposentadoria das pessoas, né? E a produção até tentou levar para um lado de brincadeira, assim, eu não achei nada demais a forma que eles utilizaram a imagem. Aconteceu mesmo, paciência, mas o público, eles exageram, crescem muito as coisas, né? E a gente tem que estar preparado. Mas é complicado, gente. Lidar com repercussão de reality show é complicado, é interessante porque falando em repercussão de reality show, daqui a pouco a gente vai analisar um por um dos participantes e sabe que uns sofrem consequências de repercussões de reality show, né? Mas é complicado mesmo e você falando disso da cervejinha, ai gente, é o povo frágil. Né, pra ser com uma cervejinha, ô minha gente, pelo amor de Deus. Né, é como. E a do céu do inferno, como você falou, foi um prato cheio. A referência é incrível, você ganhando a prova, né? Então ainda mais recheado ainda todo o contexto. E você acha, da sua repescagem assim, que participou, você acha que merecia ter voltado? Porque todo mundo acha que deveria ter voltado, né? Mas você, pelas críticas que você recebeu, você acha que foi, de certa forma, assim, justo ser eliminado ou você acha que deveria ter passado para a última etapa? É muito complicado quando a gente não prova o prato do coleguinha, né? Então, assim, o do Danilo, a gente olhando, né? Pensando na última etapa ali, a segunda parte classificatória, onde ficou só o Danilo e a Achante, e eu não avancei. Assistindo no programa, que na hora a gente não consegue ver, parecia que ele fez uma mistureira de coisa, e a gente pensa, nossa, como que isso vai dar certo? E deu certo. O da Achante também parecia uma mistura de elementos ali que ficou bom para os chefes, né? Eu e a Mara, a gente tentou fazer umas coisas um pouco mais elaboradas, né? Vários processos ali, e não agradou tanto. O meu prato eu sei que estava gostoso, mas eu tenho que sempre pensar que quem está provando é quem vai decidir, né? Não sou eu. Então, eu queria ter voltado. Eu acho que eu tinha um prato que me colocaria, pelo menos na etapa final, mas aí eu tenho que aceitar a escolha dos jurados, né? Não tem jeito. O chefe Rodrigo gostou, a chefe Helena já não gostou tanto. Mas pelo menos saiu com 33%, né, de aprovação do prato, né? O chefe Rodrigo tinha gostado, então ficou ali no quase. Isso. Não foi É, eliminado por ser 100% criticado, né? Teve o lado exatamente. bom, teve o lado positivo. Uma coisa que eu me orgulho da minha trajetória é isso, de não ter tido nenhum esculacho durante a minha participação, sabe? Nunca fui destaque negativo, exceto nas provas de eliminação, onde eu quase saí. Mas ainda assim não foram com pratos ruins de se comer. Você falando disso de esculacho, realmente o Hendrick veio no time perfeito do episódio, porque assim, o Hendrick não recebeu nenhum xingamento tipo vergonha do mezanino, né? Não recebeu esses esculachos assim também. E falando um pouquinho de polêmicas, antes de passar pra análise de fato, teve a questão com a Camila, não é? Porque a Camila comemorou a E eliminação do Diego e você teve o corte pra sua fala no mezanino, não foi nem pra um confessionário você falando da atitude. Depois teve no outro dia você comemorando que, como algumas pessoas entenderam que você estava comemorando a permanência do Sage e outras pessoas levaram que você estava comemorando a eliminação da Camila, né? Aí rendeu uma divisão de opiniões. Como é que foi aí essa situação, hein? Porque ficou bem aflorado, né? A situação da Camila, principalmente, porque ela já estava bem rejeitada. a situação foi muito delicada. Eu acho que, assim, poucas coisas eu me arrependo do programa. Uma delas é ter falado com a Camila ali na hora, no mezanino. Sabe quando a gente esquece que pode ir pro ar das coisas? E isso pode ter gerado realmente, alimentado mais hates contra ela, porque nesse dia eu recebi muita mensagem de gente. Parabéns, você falou que o Brasil queria falar, você representou o brasileiro, que odeia a Camila. Não, gente, eu não odiava a Camila, né? Foi só quis pontuar uma coisa que eu não gostei ali, mas que eu poderia ter feito off-câmera. Então isso acabou deixando ela chateada, né? Ela teve as reações dela, não vou também tirar as razões, né, dela ficar ofendida como que foi para televisão aquilo, como que isso bateu nela depois. Mas depois na eliminação dela, né, teve essa questão de eu comemorar, mas todas as pessoas que vieram falar para mim que estavam felizes porque comemoraram junto comigo a saída dela, eu não confirmei isso porque a minha comemoração ela vem logo em seguida de uma afirmação de que o Sage tem uma segunda chance. Eu estava ouvindo o feedback do Sage, eu estava aguardando ansiosamente, porque eu torcia muito por ele, ainda torço. E quando eu falo, Sage, você vai ter uma segunda chance ali, escapa, sabe, a alegria. E
Aí, naturalmente, algumas pessoas vão falar, tava torcendo pra Camila sair, né? Comemorou a saída da Camila, na verdade. Não foi, mas aí tem a divisão, tem dessa. A gente tem que, como você falou, 10 milhões de brasileiros assistindo, são 10 milhões de interpretações diferentes. Acontece. E tem a questão de não saber, não prever o que o público tá achando, né? Porque o programa é gravado, você não tem como saber se a Camila tava odiada, né? Podia ser que o Seija tivesse odiado, podia ser que qualquer pessoa tivesse odiado ali. Porque reality show, como falou, é percepção. Vai que ninguém sabia. Tipo, vocês sabem o que cada um faz na cozinha, mas ninguém sabe o que o outro falou no confessionário, né? E ninguém sabe o que foi pro ar na televisão. Então não tem como a pessoa adivinhar, comemorar uma eliminação, por exemplo. No caso você não comemorou, mas quem comemora uma eliminação não sabe como é que tá sendo recebido aqui fora, porque o programa foi gravado. Só vai saber quando ele for ao ar e as percepções, né, forem expostas das maneiras mais calorosas possíveis, né? Aqui, como a gente sabe que o Instagram do MasterChef, em dia de programa, sai de baixo, né? E depois que o programa acaba, mais ainda, porque estou eu lá tranquilamente também lendo os comentários para trazer assunto para cá. E eu agradeço essa temporada que tá rendendo pautas fora culinária maravilhosas aqui, porque como eu falei, eu não tô provando comida, mas provando treta, tá deliciosa as tretas desse ano. Mas agora a gente vai passar para nossa análise do top 10 e quem fica em décimo lugar sempre é quem é eliminado, mesmo se a pessoa tivesse 10 vitórias, mas porque a pessoa infelizmente foi eliminada do top 10. E a Stephanie, que ela teve 0 vitórias individuais, a coitada bateu na trave algumas vezes porque ela teve 5 altos desempenhos, 3 baixos desempenhos, onde uma foi eliminada, e veio ao podcast como destaque uma vez. E aí, Hendrik, o que você acha da Stephanie como participante, você que conviveu com todos esses 10 participantes por um bom tempo? Pois é, eu acho que a Stephanie, assim, até esse momento, né, da edição, ainda vai ter mais data para rolar aí, foi uma das maiores injustiçadas no quesito falta de PIN. Eu acho que ela teve muitas oportunidades de ganhar e com louvor, né, pela avaliação nossa de fora, ali na cozinha, vendo também muitos feedbacks que ela recebia, que a gente tinha certeza, não, hoje vai vir o PIN, né? E de repente outra pessoa ganhava. Uma excelente cozinheira, com um potencial muito forte de ser finalista. A eliminação dela ontem não foi uma surpresa para mim, porque eu sabia, mas quando eu fiquei sabendo, foi uma surpresa. Não imaginava que ela poderia sair assim no meio da temporada, fosse mais longe. E ela é exatamente aquilo que a televisão mostrou: uma menina forte, que cozinha com a cara fechada mesmo, mas com um coração muito grande, tem posicionamentos muito bons e uma mão muito boa para cozinhar. Eu fiquei muito feliz em entrar junto com ela ali no Petit Gâteau. Gabi, e você? Aí, agora começa o nosso lado de avaliação só com base no que a gente viu por uma hora não, 2 horas, né? Que o MasterChef é longo, 2 horas por semana. Sim. Primeiro, eu queria fazer só rapidinho uma perguntinha pro Hendrik, com base no que ele falou aí, de tipo, que ele acha que a Stephanie foi injustiçada com relação aos pins ali, e a não ter tido nenhuma vitória ali individual, né? Rola esse sentimento em vocês, assim, às vezes, de que podem ter algumas decisões injustas, assim, ou no geral vocês sentem que os jurados são sempre justos? A gente acredita na parcialidade dos jurados e na isonomia do programa, sempre, né? É mais uma questão de sensação nossa mesmo, de ter tanta convicção de que um prato está bom, de que pode ganhar o PIN, que às vezes a gente fica sem entender por que essa pessoa não ganhou. Vou dar um exemplo aqui, né? Uma coisa que, assim, meio que foi um pensamento de quase geral, vamos colocar. A prova do hambúrguer. Ninguém imaginava que o hambúrguer do Danilo fosse ser o vencedor. Visualmente não estava tão bonito, né? Ele fez ali umas misturas de maionese assim, que duvidosas, misturou uns molhos prontos. E a Stephanie foi super elogiada com o hambúrguer dela, tinha um monte de processo bem feito. Mas aí vem a justificativa da questão afetiva, né? O Jacan fala, poxa, esse cheeseburger pegou meu coração. Aí como que você vai rebater uma memória afetiva da pessoa que conquistou o coração dela, né? Então é Sim. um exemplo assim que acontece. Eu acho que como, assim, no fim, vocês que estão lá também não conseguem comer, estão só no mezanino, então acaba que sendo mais ou menos a mesma percepção que a gente tem como telespectador, às vezes, né? De tipo, aquele prato, assim, vendo, parecia que estaria melhor do que, né, enfim. Sobre a Stephanie, voltando aqui para nossa pauta, eu achei, assim, que o encerramento do arco da Stephanie mostrou muito a pessoa, assim, a personagem, a pessoa que ela era. Quando ela foi ajudar a Jussi, né, a segurar lá o bolo dela para não cair, a gente nunca tem certeza, né, mas eu tinha, tipo, 95% de certeza que o bolo da Stephanie ia desandar e ela ia ser eliminada, porque
sabe aquelas coisas, né, que a história que tá sendo contada e que parece que tem que ser assim, tipo, poxa, ela foi fazer um ato de generosidade lá, ela até comentou assim, eu vou lá ajudar a Jussi a segurar o bolo dela, porque eu não quero que ela saia, e no fim ela acabou saindo, né, e não sei se tem mais alguma coisa que àquela altura ela poderia ter feito pelo bolo dela, porque, né, tipo, já tava no ultra, não tinha mais o que fazer, mas deu muito essa sensação de, tipo, foi generosa, foi ajudar a outra e acabou se ferrando, né. E eu acho que a edição nos mostrou um pouco que ela era essa pessoa, assim, né. Então, que ela era uma pessoa legal, se dava bem ali com os outros e enfim. Com relação à cozinha, eu também tive muito essa sensação de que ela bateu muito na trave, mas que ela era uma cozinheira muito boa, porque ela teve muitos altos momentos ali na cozinha, né. Inclusive teve vezes que ela fez algumas coisas que eram, tipo, mais fora da caixa, e que eu pensava: "Nossa, isso vai ficar horrível". E aí depois, tipo, os jurados iam comer e elogiavam muito, né. Uma história incrível, assim, de vida também, então eu acho que, faltou talvez conhecer um pouquinho mais da Steph, justamente por ela ter saído cedo, então algumas coisas ficaram faltando, assim, na edição, mas de forma geral eu acho que pra mim pelo menos ficou um gostinho de quero mais, assim, e de talvez essa mesma sensação do Hendrik, de que ela poderia ter ganhado algum pin, tanto que a gente até, mesmo sem ela ter essas vitórias individuais, a gente colocou ela de destaque, em um episódio, né, então eu acho que ficou, pra mim a Stephanie deixou essa sensação, assim. O que eu acho da Stephanie é um comentário que pode ser Ctrl+C, Ctrl+V para outros participantes dessa temporada e alguns participantes de temporadas passadas, que eu sempre falo, é porque assim, a Stephanie parece ser uma pessoa mais na dela, mais quieta, é o que parece pelo menos no... até quando ela tá dando confessionários. E nessa temporada tem personalidades mais expansivas, que são personagens que se destacam mais diante das câmeras. E qualquer reality show do mundo aproveita mais esses participantes que são mais expansivos, que falam mais, que narram de forma mais comunicativa, digamos assim, o episódio, né? A Stephanie não tinha muitos comentários que davam para ser rendidos como a narradora da temporada, por exemplo, tanto que ela começou a ganhar uns confessionários maiorzinhos, mas com o tempo, mas ela ficou um pouco apagada, e isso cria uma dificuldade até do público se identificar muito com ela, porque a gente vai chegar em mais questões de altos desempenhos, porque, por exemplo, gente, 5 altos desempenhos é muita coisa, né? Você ser 5 vezes uma das melhores, né? Não é safe, não é baixo desempenho, é alto desempenho. Muitas vezes o participante é colocado como lá, sendo que o Masterchef pouco se importa com isso. Alto desempenho e nada é a mesma coisa. O Masterchef às vezes nem se importa com o vencedor de prova individual, porque a vantagem é pro vencedor de prova eliminatória. Então, assim, né? Então o que o Masterchef conta mesmo, que a Ana Paula Padrão às vezes faz questão de contar, e o que agora com essa revolução do PIN tá acontecendo, é dizer quantas vitórias você tem. E é vitória individual. Eles não contam vitórias em prova em equipe, não contam vitórias como capitão. Eles querem saber só quantas vezes você sozinho ganhou um PIN. Então a Stephanie pagou muito caro por isso, né? Que não tem esse PIN dela, porque ela não teve uma história grande sendo contada. Ela não teve muitas coisas a ser mostrada. Tanto que o destaque maior que ela teve foi justamente nesse episódio que ela ia sair, mas é uma coisa que acontece, né? Quando o participante é eliminado, tende a aparecer um pouco mais. Mas concordo com a Gabi, fica um gostinho de quero mais, porque cozinheira excelente, a gente sabe que ela é. Os stories dela quando aparecem as receitas maravilhosas, dá uma fome, e o pior que eu vejo na hora do almoço, né? Não tenho quando eu vou comer não tá aqui, mas eu acho incrível e eu acho que ela merecia assim um pinzinho, mas que teve um destaque no episódio que vale mais do que pin, tá vendo, Stephanie? Eu queria fazer só um comentário rápido aqui. Eu acho que foi uma coisa que me emocionou ontem assistindo, porque a gente sabe os resultados, mas não sabe como foi e como vai passar. A hora que ela dá conta do bolo dela, do frisier dela, quando o chefe pergunta, e ela desmonta ali e ela começa a chorar. A Barbie, né, que chamavam ela na internet, a boneca perfeita, ali ela se entrega, se mostra frágil, entende que ela pode sair do programa, que um sonho pode estar ali, entre aspas, acabando, né? Isso me emocionou bastante, porque foi um choro, talvez, dos choros que já tiveram nessa temporada, talvez tenha sido o mais sincero para mim, assim. Mesmo, e apesar de eu gostar muito dela, ser amigo dela, tentando tirar só essa questão pessoal e enxergar mesmo como uma coisa além disso. Foi mostrar a vulnerabilidade dela, coisa que podiam ter mostrado antes, aí o povo teria ficado ainda com mais tristeza com a eliminação dela, né? Verdade. Mas agora ele vai para o 9º lugar. 2 pessoas empataram com 0 vitórias individuais, mas os altos desempenhos desempataram. Então o 9º lugar de histórico é do Sage,
que ele não tem nenhuma vitória individual, ele não teve nenhum alto desempenho, mas teve 5 baixos desempenhos, onde 2 ele quase saiu. E teve um destaque aqui do episódio, inclusive semana passada, né, que ele teve esse destaque. Mas o Seiji tem uma coisa que nenhum tem, que é o pin simbólico da Kellen, que veio aqui semana passada e deu esse pin pra ele, simbólico. Porque eu realmente também acho que se tivessem que dar um pin semana passada pelos duelos, o Seiji talvez tivesse levado, né. Então, mas fica aquele si, mas não aconteceu. E nada melhor do que um dos BFFs dele, né, que tava lá, falar pra gente o que é aí. E aí, Hendrik, o que você acha da trajetória do Seiji até agora? Sei, ele é uma pessoa que a gente pode falar que está crescendo a competição, mas aos poucos ele tá se percebendo como um cozinheiro. E ele tem muito domínio, ele entra no programa com muito domínio na culinária asiática, né? Comida japonesa, tanto fria quanto quente. E durante o programa ele vai aprendendo as coisas e ele vai fazendo o suficiente para aparecer. Isso que eu gosto bastante nele, porque ele bateu algumas vezes na eliminação, né? Ficou, inclusive, comigo, ele foi eliminado na semana acho que no anterior, e depois comigo também, ele ficou para ser eliminado. Mas acho que não foram muitas vezes que aconteceu isso com ele, se eu não me engano. E ele tem mostrado uma pessoa assim que está se mantendo no nível dele. E vamos ver até onde ele consegue chegar aí com esse desempenho dele. Ele brilhou muito na prova do duelo que teve, foi semana passada, acho que foi, né? Do pin simbólico que vocês falaram aí. Foi a prova feita para ele mostrar o que ele não tinha mostrado antes, que o público tanto esperava. Eu fiquei, apesar de torcer para a Jussi, fiquei muito feliz com a vitória dele também. Eu sinto falta de ver nele uma vitória mesmo, uma coisa que o alegrasse. Eu gostaria que ele sentisse isso, de ser um destaque positivo mais vezes, ganhar um pin de repente. Espero que isso chegue para ele de alguma forma para ele se sentir um pouco mais realizado, assim, completo no programa. Gabi, e você? Ele, um querido, assim, ele parece ser uma pessoa ótima. O VT dele, acho que foi bem legal também, né? Que a gente pôde ver aí. Mas eu tenho a sensação de que ele tá chegando no teto dele, assim, sabe? Porque mesmo quando ele cozinha bem, não é suficiente. Primeiro, que não é suficiente pra vencer. E segundo, que muitas vezes ele só cozinhou o suficiente para não sair, sabe? Ele ficou muitas vezes ali também, né, naquela corda bamba ali para ser eliminado. Então eu não vejo assim que ele consiga ir muito longe além do que ele foi, sabe? Se ele for, vai ser uma surpresa bem grande para mim. E eu não sei, eu acho que talvez, e é claro que isso, por exemplo, para a carreira dele, se ele optar por continuar, né, nesse ramo aí da gastronomia, não tem problema nenhum que ele seja um cozinheiro que se especializa muito num determinado tipo de comida, né? Ele é muito bom em comida asiática, tanto que ele teve um desempenho super legal ali na prova. Porém, talvez pro programa, né, pro formato que é o MasterChef em si, a gente precise ver mais do que uma pessoa que uma pessoa que tem um pouco mais de repertório e que mande bem em várias coisas diferentes, assim, né? Então, essa sensação que eu tenho do Seiji, assim, eu gostaria de ver mais. Eu acho que muitas vezes ele fica só no suficiente para não sair, sabe? É, Enfim, bem isso. essa sensação. O que eu acho do Seiji é um comentário que a Isa fez semana passada, que Seiji deve ser uma ótima pessoa de fazer amizade, né? E ser amigo do Seiji deve ser ótimo. Ele é Mas maravilhoso. eu acho que o Seiji se enquadra aquilo que eu falei da Stephanie também, que ele ficou apagado, sendo que o Seiji começou a aparecer um pouco mais de umas semanas pra cá, né? E eu achei curioso porque o episódio da semana passada ele não teve tanto destaque, ele demorou ainda pra ter confessionário, numa prova que era, né, que o povo imaginava que ele venceria, todo mundo temeu enfrentá-lo no duelo. Mas ele tá oscilando também. Eu acho que é porque ele tem um jeito mais introspectivo, é o que ele parece. Às vezes tem pessoas que falam que são participantes extrovertidos, mas quando ligou a câmera, gente, botou pra falar, né, na frente de você sozinho, dá uma travada. Dá uma segurada, né? Então acho que o Seiji tem muito disso e ele sofre um pouco disso, de ser apagado e ter 5 baixos de desempenho, por exemplo, que não cria uma conexão tão grande com o público. O público não começa a enxergar ele como um grande cozinheiro ou um grande adversário, né? Porque é a percepção que a gente recebe. E passando para a 8ª colocada,
né, é a Luma. Ela também não tem nenhuma vitória individual, mas ela estava empatada com a Stephanie porque ela tem 5 altos desempenhos, 2 baixos desempenhos e também foi uma vez destaque aqui no episódio. E a Luma aí que é tida por muitos como uma grande adversária. Mas, Hendrik, agora é sua vez também de falar dela. Bom, vamos lá. Luma, com uma boa mineira, ela vai ali na dela, comendo quieta. E às vezes em que ela foi um destaque com louvor. Ela se mostrou uma excelente cozinheira. Ela, apesar de não ter ganhado, né, muita coisa, como vocês falaram aí, se não me engano, ela participou de pouquíssimas provas de eliminação. Eu não fiz as contas, não sei se vocês fizeram também. Talvez ela seja a pessoa que menos participou de provas de eliminação até agora. Eu lamento ela não estar aparecendo tanto como um personagem do reality. Ela não tem muitos depoimentos, tem poucas falas dela também, VT, assim, de mezanino, dela cozinhando. Então, mesmo ela tendo esses destaques positivos que foram mencionados, ela ainda está aparecendo pouco. Então, acho que ela tem uma torcida boa, mas eu acho que o público ainda está esperando acontecer uma grande virada, alguma coisa dela, assim. E ela pode surpreender, ela tem potencial. Lá na cozinha a gente já via a presença dela como uma ameaça, porque a gente entendia que ela tem muito potencial de ser uma finalista também, junto com outras pessoas. Então estava todo mundo sempre muito de olho, assim, nela, observando as movimentações, entendendo como que ela é como cozinheira, e tanto que ela é uma preferida para estar em provas em equipes, né? Quem conseguisse escolher ela, Emanuel também, estava feliz, porque sabia que ela dava conta do recado. Eu gosto muito da Luma. Eu acho que ela tem um perfil, assim, um pouco parecido. Talvez não tanto falando em cozinha, falando mais, assim, como pessoa. Eu acho que ela tem um perfil um pouco parecido com o da Isa Scherder. E talvez seja por isso que ela tem tanta torcida também. Eu ia destacar também isso que o Hendrik falou, sobre todo mundo enxergar ela não só como uma ameaça, mas também como alguém valiosa para se ter do lado em provas em equipe, porque eu acho que, além dela dar conta do recado, né, dela cozinhar muito bem, ela é alguém que não causa problema, assim, aparentemente, de tipo, de ficar questionando liderança, sabe, ela não vai causar treta, ela tem, acho que, uma personalidade, assim, mais tranquila, sabe? Então eu acho que eu vejo muito isso na Luma também. A minha questão com ela é que eu tô começando a ficar com um pouco de medo que toda a expectativa que se colocou em cima dela acabe nunca acontecendo, sabe? Porque eu acho que a essa altura do campeonato, com tantos bons desempenhos, e ela fez coisas incríveis, e em alguns momentos ela me lembra da Isabela até na cozinha. Por exemplo, o purê de broa, né? Uma coisa, tipo, totalmente fora da caixinha, coisas que são, tipo, super legais, assim, super diferenciadas. Eu acho que com tudo isso, né, com tudo que ela tem para oferecer, tanto como personagem quanto como cozinheira, e ela ainda não tá tendo todo esse destaque na edição, eu acho que significa que talvez a virada de chave que tanto se espera nunca tenha acontecido, sabe? Eu acho que talvez esteja ficando um pouco tarde para vir o PIN, enfim, eu não sei porquê, mas eu tenho uma sensação de que talvez a Luma acabe sendo eliminada sem, tipo, conseguir efetivamente ter uma vitória, sabe? E não sei, eu gostaria muito que tivesse. Eu gosto muito da Luma, assim, mas eu tô começando a ficar com a sensação de que talvez, tipo, perdeu o bonde, sabe? Tipo, Olha, da Luma, eu vou botar em pauta todos os meus anos acompanhando Masterchef, agora reality shows, uma coisa, porque como eu falei, não provo comida, prova análises, né? Então, a Luma, eu acho que é um caso que destoa muito de percepções, porque como por exemplo, o Hendrik falou que eles observam ela e encaram a Luma como uma grande adversária, porque ela cozinha muito bem, isso é incontestável, 5 altos desempenhos, mas como eu falei da Stephanie, 5 altos desempenhos, se você não tem vitória individual, não conta em nada, porque a Ana Paula Padrão não chega dizendo, fulaninho tem um pin e tantos altos desempenhos, a Ana Paula Padrão não diz isso, ela só quer cismar que fulano tá com 2 pins, ó, fulano tá com 3 pins agora, isso é o que a Ana Paula Padrão tá fazendo. Então a Luma fica uma discrepância muito grande, porque tem a Luma, que é grande adversária, tida pelos participantes, que vários falam isso, falam em confessionários, contra a Luma, que a gente recebe na edição.
edição, que é quase nada que a gente recebe da Luma, né? A gente recebe que ela tem um alto desempenho, que ela tem uns elogios, mas a gente não recebe muitos confessionários da Luma. A gente não recebe falas da Luma no mezanino, não recebe falas da Luma cozinhando. Então destoa muito essas duas Lumas que existem, né? Sendo que ela vai ter uma torcida grande de popularidade, porque a gente sabe que o perfil da Luma... Isso não é nem culpa da gente, o perfil da Luma, que é o perfil da menininha loirinha, que o povo é mais sweet, né, mais docinha, atrai um fandom enorme, gente. Não importa qual reality show, não importa quantos pontos de audiência dê. Então ela vai ter esse fandom muito grande. E quando a Gabi compara com a Isa, a gente fala, porque a Isa, quando chegou no top 10 do 2, já tinha algumas vitórias no histórico também. Então a Luma realmente pode estar com os dias quase que contados, ao menos que ela comece a ganhar todas as provas agora, né? Porque tem top 10, gente. Tem umas 7 provas ainda pela frente, tem uns 7 pins em jogos, né? Então... tudo pode acontecer. Mas como a edição tá mostrando pouco da Luma pra gente, e como o MasterChef já é gravado, porque antes, quando o MasterChef e entrava no ar, ainda com a metade do programa pra ser gravada, dava pra ver umas mudanças de edição de umas pessoas, né? A mais drástica que a gente notou foi tipo a Maria Antônia, né? Que ela tava na edição de vilã. Quando viram que ela tava na final, começaram a suavizar. A Gabi foi a primeira a se tocar disso, falando no podcast. Vamos ouvir lá do podcast dessa temporada, a Gabi falando. Suavizaram a Maria Antônia. Será que ela tá na final? Dito e feito, ela tava na final. Não só na final, né? Como era a vencedora da temporada. Mas eu acho que isso destoa muito da Luma. Como eu falei, Luma, que os participantes acham, e Luma, que o público recebe, são Lumas diferentes. Então, infelizmente, ela acaba não se destacando tanto na gastronomia, por também não conhecer tanto da Luma em si, tanto dela como personagem, porque infelizmente um reality show de culinária, a culinária importa muito lá dentro pros jurados, mas pra gente tem que receber o participante, tem que ficar triste com o participante saindo, por exemplo, tem que ficar feliz com ele ganhando provas, né? Então é uma edição que não recebia. Porque, por exemplo, eu acho o Hendrik, que saiu umas semanas já, teve muito mais tempo de tela que a Luma, se te parar pra analisar. Né? Então, assim, eu acho que a Luma é daquelas pessoas, como eu falei de novo com o Sage também, ligou a câmera, dá uma travadinha um pouquinho, né? Não consegue entregar os comentários que seriam bons de ser encaixados no episódio, seja comentários bons ou comentários ruins, mas o comentário que precisavam. Então, acho que a Luma peca muito, é o jeito dela, mas infelizmente pro reality show, o jeito dela mais introspectivo também, não é um jeito que é muito bom de ser vendido pras câmeras. Se bem que se ela tivesse na final, que seja, não sei quem é a final, dava pra ter botado mais tempo de tela dela. Dava, porque tira nem que seja uma coisinha, um sorriso, uma risada, um olhar, né? Dá pra tirar. A gente sabe que o MasterChef é capaz disso na edição. Mas eu acho que faltou um pouquinho mais. O 7º lugar é do Emanuel, né? Que tá aparecendo aí com uns comentários ácidos aí na nossa tela da televisão toda terça-noite. Ele tem uma vitória individual, 2 altos desempenhos e 4 baixos desempenhos. Um destaque do episódio aqui, que foi também semana passada junto com o Sage. E aí, Hendrik, daqui pra agora a gente já começa a falar de gente que tem opinião forte, hein? Se prepara. O que você acha do... Se bem que tem um Danilo que é mais good vibes, porque tu não conheceu muito dele ainda, mas já a gente chega nele. Mas aí, o que você acha do Emanuel como participante? Bom, vamos lá. A primeira impressão que eu tive do Emanuel foi a melhor impressão. A gente trabalhou praticamente que junto ali na prova Caixa Céu e Inferno. Eu adorei estar do lado dele ali, a gente fazendo macarrão, descobrindo a receita meio que juntos, como você faz, como que eu faço, a nossa comemoração quando viu que o pezinho do macarrão subiu. Então, ali pelo menos, vou falar sempre por mim, pelo menos não sei como que ele levou a nossa relação, mas ali eu tive meio que uma conexão com ele e gostei muito mesmo. Em relação aos comentários dele, que você falou que tem alguns comentários ácidos, ele é assim, ele é muito brincalhão e chega a ser difícil até falar para vocês assim, quando que ele tá brincando, faz uma brincadeira, ou quando tem um fundo de verdade. Então eu vejo os comentários dele na televisão, que eu não vi, né, por não estar mais no programa, eu fico assim, nossa, o Manuel sendo Emanuel, mas o que é verdade e o que não é, porque a gente ficava em dúvida lá nos bastidores quando ele estava. Então, eu tô sempre colocando assim passando um pano, dando uma segunda chance até para não alimentar nenhum pensamento negativo com pessoa que eu gostei tanto, né? Quero exaltar também no Emanuel a cabeça dele assim que é brilhante quando a gente fala assim em produtos brasileiros. Ele sempre sabe o momento certo de encaixar uma receita ou um produto nacional, valorizar a gastronomia brasileira de um jeito assim incrível. Incrível. Essa prova de ontem mostrou isso. Eu tenho certeza que ele deve ter dado as principais ideias ali do menu da equipe dele. Na prova que a gente fez dos docinhos, no dia que eu fui eliminado, eu acho que talvez nós teríamos ganho a prova se a gente tivesse insistido no brigadeiro de dendê, porque foi a ideia dele que ficou, gente, é estranho falar, mas é um sabor
incrível, sensacional. Eu acho que o pessoal ficou com medo da ideia pegar mal igual o brigadeiro de queijo, mas era muito saboroso quando colocar na boca, assim que a cabeça explodia. Então, eu gosto muito quando ele fala assim, eu vou honrar o Brasil, vou honrar um ingrediente, ele vai e honra. Ele consegue fazer isso muito bem. Ele mostrou isso na temporada inteira. E ele no meio do programa ele começou a dar umas meio caídas, ficaram alguns destaques negativos ali. Teve aquela coxa creme dele, que ficou crua também junto com a do Diego. No dia que eu fui eliminado, a codorna dele não estava muito legal. Teve outro dia que ele foi em prol de eliminação, mas ele vem crescendo. E é gostoso de assistir o Emanuel cozinhando, porque ele mostra que é uma pessoa que ele consegue executar as referências que ele tem na cabeça dele. Diferente de outros participantes que conheciam muito, mas às vezes se embananavam ali, né, para cozinhar. Eu sou um deles, por exemplo, que eu me embananei algumas vezes em coisas que eu sabia. Ele às vezes ele consegue executar técnicas diferentes, misturar sabores diferentes e fazer uma coisa muito boa. E todo mundo percebe isso e a gente também vê ele como uma pessoa com muito potencial de ser um finalista do programa. É isso. Olha lá, é Emanuel, cheio de altas expectativas do Hendrick aqui, hein, Emanuel? Vamos atingir essas expectativas agora. Gabi, e você, o que acha do Emanuel? Talvez isso vá ser um pouco repetitivo, assim, com relação ao que o Hendrick disse, porque o Emanuel, ele me passa também a sensação de ser uma pessoa muito criativa, uma pessoa que tem muito repertório gastronômico, né? Então, assim, a gente vê que ele meio que se vira com tudo que ele tiver que fazer, sabe? Essa questão dos ingredientes nacionais, assim, né? Eu vejo também que são as provas onde ele mais consegue se destacar, né? Eu acho isso legal, né? Apesar de, se não me engano, o Emanuel morar fora do Brasil já há um bom tempo, ele consegue ainda trazer essa valorização, assim, dos ingredientes brasileiros, né? E eu gosto do Emanuel também enquanto personagem, porque eu acho que sim, ele tem os comentários ácidos dele, mas ao mesmo tempo, eu não sinto que passa do ponto, sabe? Porque tem vezes que vai passar do ponto, assim, e aí, é claro, a gente não sabe o que acontece nos bastidores, a gente, né, já teve N casos aqui, quem acompanha a gente há mais tempo sabe que muitas vezes a gente até comentou de ter a sensação de que pode ser a edição que acaba transformando alguém em vilão, o próprio exemplo da Maria Antônia, né, que era vilã, e aí, de repente, do nada, eles, tipo, fizeram de tudo pra suavizar o máximo que eles puderam a imagem dela, né? Então, com relação ao Manuel, eu sinto que ele é uma pessoa que, sim, ele é irônico, ele tem os comentários ácidos dele, mas, ao meu ver, não passa do ponto, sabe? Então, não chega a ser aquela pessoa, assim, que a gente se incomoda com os comentários, sabe? E com relação à cozinha, assim, me parece ser um excelente cozinheiro, assim. Eu acho que talvez um dos mais completos dessa temporada, no sentido, assim, de ter um bom repertório, né? Então, conseguir ali se virar meio que com quase tudo. De ser bem criativo também, assim, eu acho que... E de trazer também um pouco mais de refinamento, assim, sabe? Porque eu acho que é importante também para eu sei que, tipo, é legal a gente exaltar também essa cozinha mais caseira e tal, mas é um MasterChef, então a gente espera também um pouco de refinamento de quem tá ali. E eu acho que o Emanuel, ele traz esse refinamento. Então eu acho que ele... gosto muito dele, acho ele muito completo, assim, e acho que ele é uma pessoa que conseguiu fazer a virada de chave que precisava fazer no momento certo, sabe? Porque ele vinha tendo ali uns baixos desempenhos e agora ele tem estado entre os melhores, assim, semana após semana. Então eu acho que ele fez a virada de chave na hora exata que precisava fazer, sabe? O curioso é que se voltar uns 3, 4 episódios atrás, tem a gente já falando que o Emanuel podia ter um pouco mais de destaque, né? A gente falava que ele era interessante de acompanhar, que ele estava sumidinho, mas quando ele começou a aparecer mesmo, não só no quesito gastronômico, como no quesito personagem, né? Porque o Emanuel é bem... Eu achei engraçado quando o Henrique falou que ele fica brincando, aí quando ele falou passa o pano, ficou aquele meme, né? O Emanuel é brincalhão assim mesmo, né? Então passou o pano assim, né, pro Emanuel, mas eu acho que ele
é um ótimo cozinheiro, ele tem 2 altos desempenhos só, mas ele mostra ser muito profissional, sendo que o Emanuel tem uma coisa que o Leonardo tinha, que é beirar o comentário a ser levado como arrogante aqui fora. Eu não tenho nessa percepção da pessoa, porque é a percepção de público que eu falo, porque eu leio, né, gente, o Instagram do MasterChef, como eu falei, mas eu achava que o Emanuel era uma forma mais natural do que o Leonardo, por exemplo, que saía algumas coisas, mas... né, aquele mais assim que vem coisa agora, vê, Manuel, se estiver ouvindo a gente. Quando ele começou a receber um pouco de destaque, começou a ter uns comentários, umas atitudes que eu fiquei pensando, será que começou agora ou porque ele não aparecia tanto, né? Porque, por exemplo, ele ali, tivemos uma questão nesse episódio, que a gente tinha que falar, gente, nem sei se esse episódio é de comentar o top 10, a gente falou que ia encaixar coisa do episódio, porque teve um dos maiores esporros da história do MasterChef, que foi em cima do Emanuel, no mezanino, e ali eu começo dizendo assim, tu te tornas extremamente responsável pelos comentários que fazes em reality shows, principalmente se você for um participante de reality show. Primeiro, quero começar, porque a Dielen vai aparecer mais pra frente, porque a Dielen não é a sexta colocada, já quero dizer, mas porque dava pra encaixar pros dois esses tipos de comentários. Porque teve alguns pontos. O Emanuel ditou uma receita toda pro Sage, que eu acho que ditou mais ainda. Pro expor que o Jacan deu nele, gente, não foi só com aquilo que foi exibido pra gente, não. Teve mais coisa aí. E segundo, foi um esporro merecido, porque, e merecido, assim, eu boto pendendo 50-50%. Por quê? A partir do momento que você fala as coisas do mezanino, quem recebe as informações de baixa na prova de eliminação ou tipo de prova, faz se quiser. Porque não é obrigado a seguir o que o mezanino tá falando. Mesmo que o mezanino você dê pra escutar tudo o que tá falando, aí vai pra outra coisa. Quando a Stephanie falou que tava escutando tudo o que Dielen e Emanuel estavam falando, quando eles repetiram mais uma vez, eu entendi como eles fizeram de propósito. Eu posso estar errado? Posso, mas é a percepção que eu tive. Se eu tive essa percepção, e eu sou mais um pouquinho assim de gostar de observar as entrelinhas, imagina o público de casa. Teve essa percepção? Teve, porque esses comentários estão cheios disso no Instagram, né? Então, assim, tem que ter cuidado, porque muitos participantes do MasterChef já passaram por aqui e falaram que sim, tudo que fala até baixo dá pra escutar do mezanino pra baixo. Então, se ele falou uma coisa, a chefe não tá escutando, eles continuaram falando aquilo, é aquilo, né? E se o público tá reclamando, agora aguentem um rojão, infelizmente. O público funciona assim, são 10 temporadas de MasterChef, e se você faz um comentário sabendo que pode ser mal interpretado pelo público, é melhor não fazer o comentário, mesmo que isso te custe tempo de tela. Aí, porque pondera, tive pouco tempo de tela, mas custa minha saúde mental pela onda de hate que vai receber nas redes sociais. Então tem que ter cuidado com isso, por isso eu foquei, como vocês já elogiaram ele como cozinheiro, eu foquei mais nessa parte de personagem, porque ele passou um pouco do ponto nesse episódio dessa semana, principalmente com isso toda a receita do Sage. E se os deuses da gastronomia do MasterChef quiserem pregar uma peça, ele pode ser eliminado por Sage semana que vem. Né? Pela pessoa que ele ajudou. Porque está acontecendo no MasterChef, ajudar uma pessoa com a receita numa semana e na outra você sair pra ela. Porque é isso, o MasterChef não é com pontos acumulativos, né? É culinária no dia. Foi exatamente o que eu falei da Stephanie, né? Tipo assim, ela ajudou a Jússia a segurar o bolo dela e no final, qual o bolo que desandou, né? O dela o MasterChef gosta de pregar essas peças, né? Mas ele tem que ter cuidado, assim, agora como vai contornar isso, porque não adianta culpar o público, não adianta culpar a edição. Eu acho assim, participante pode culpar a edição contra uma frase de contexto, mas quando bota uma coisa inteira no ar, aí você falou porque você quis, tá lá. Você tem a opção de fazer o quê? Não falar. É isso que eu... Mas era isso que eu tinha que dizer do Emanuel, mas eu espero que ele, né, saiba contornar isso aqui fora, porque lá dentro já tá gravado, como eu gosto de frisar, aí não sabe como a atitude mudou, porque vou citar um exemplo mais recente, que é o Rafael, né, que fez tweet falando que ia melhorar o comportamento, mas como a temporada é gravada, ele não melhorou o comportamento, infelizmente, mas o que pode acontecer é uma percepção, eu digo, e o público faz. Vão no Instagram do MasterChef, você vê muito comentário, muitas críticas pra Dielen e pro Emanuel. E a gente não via tantas críticas assim pro Emanuel, recentemente, então tá vendo, então tem que ter cuidado com o que fala. E já puxar um gancho, também eu gosto de pegar esses ganchos porque ele critica, tem uma pessoa que foi criticar também esse episódio por um comentário, que é a nossa sexta colocada, que também tem uma vitória individual, tem 3 altos desempenhos, 3 baixos desempenhos, onde um quase saiu, e 2 destaques do episódio, e vale destacar que essa pessoa que eu tô falando é a Gisele, porque ela foi a primeira participante da história do MasterChef, ou até agora nesse top 10, a receber destaque da semana por todas as pessoas que estavam aqui no podcast. Ou seja, todo mundo votou nela. Tinha a opção de votar em outras pessoas, mas todo mundo votou na Gisele e ela foi destaque sozinha. Só aconteceu isso 2 vezes na história do podcast, que é com o Ricardo Alface, do Big Brother, mas do MasterChef ela foi a primeira a conseguir esse feito. Mas vamos lá. Hendrik, o que você acha da nossa cantora e cozinheira Gisele? Eu tenho uma palavra para a Gisele, assim,
analisando ela como uma cozinheira, que é a determinação. A Gisele tomou muita porrada no começo do programa, ela foi para muita prova de eliminação. Ali a gente sentia quando ela ficava muito abalada, mas não abalada num assim, triste, chorando, né? É nervosa, assim, afoita, mais enérgica. E só que ela vai para todas as provas com muita garra. Isso é nítido para a gente que assiste, a edição mostra isso também, o público percebeu, e eu valorizo isso demais nela, demais mesmo, porque ela, mesmo a gente sabendo que ela tá baqueada, que ela não tá legal, que ela tá reclamando, ela deu lá o 3, 2, 1 para começar a prova e ela é outra pessoa. Então gosto muito, eu fiquei muito feliz com a vitória dela, quando ela ganhou ali o PIN, que foi na prova da Codorna, não foi? Foi na prova da Codorna, que ela tem uma mão muito boa para temperar. Eu acho que a Gisele, e é uma coisa até que depois eu vou falar também para a Dielen, eu sinto que ela é intuitiva. Ela olha para o ingrediente ali, ela talvez não conheça, não sabe muito o que fazer, mas ela para um pouco, ela pensa nessa vontade de vencer e ela fala assim, cara, eu não sei fazer isso, mas eu sei fazer outra coisa. Então eu vou fazer o que eu já sei e vou fazer bem feito. E é o que dá certo para ela, que vem levando ela mais à frente na competição, tanto que ela está numa posição no nosso ranking até que, entre aspas, de certa forma, muito confortável, né? Não está lá atrás, não está tão lá na frente, mas quer dizer que está num desempenho muito bom. E eu acho que essa determinação que motiva ela a estar nesse lugar. Gabi? Primeiro, eu queria destacar que a Gisele foi uma pessoa que conseguiu mudar totalmente a minha percepção. Nos primeiros programas lá, eu só pensava assim, meu Deus, essa mulher é too much. Tipo assim, ela fala demais, ela é expansiva demais, ela tem um tom de voz alto, ela fala meio berrando assim. E eu só pensava, meu Deus, tipo, ela vai... É o perfil do participante que eu não vou gostar, sabe? Que eu vou ficar irritada assistindo. Então, teve uns 2 ou 3 episódios que eu tive essa sensação, assim, da Gisele, e depois mudou completamente, sabe? Porque eu acho que não sei se ela dosou ou se a edição dosou, e, tipo, isso que no começo parecia demais pra mim, passou a ser percebido como, tipo, de fato, uma vontade muito grande de estar ali, uma determinação, né? Como o próprio Hendrik disse. Então, a Gisele, ela mudou totalmente a percepção que eu tinha dela, assim, ao decorrer do programa, né? E falando, assim, como cozinheira, eu acho que a palavra que eu usaria nem é determinação. Eu acho que ela tem uma força mental que ela consegue... Ela não se deixa, embora... É muito o que o Hendrik disse, assim, embora em alguns momentos ela esteja abalada, e a gente até viu na edição os próprios jurados falando, tipo, a gente via que tu não tava cozinhando, né, 100%, que tu tava abalada e tal. A impressão que dá é que quando, tipo, eles vão comer a comida dela, isso não tá na comida, sabe? E muita gente já acabou sendo eliminado do MasterChef por não estar cozinhando em um bom dia, sabe? E ela parece que ela consegue, tipo, deixar essas coisas para fora da cozinha e ser muito focada no que ela precisa fazer, e ela vai lá e faz, sabe? E num jogo de pressão, como é o MasterChef, que sim, é de gastronomia, mas tem muita pressão, então a pessoa ela precisa conseguir, né, lidar com essa pressão. Eu acho que essa é uma característica que pode levar a Gisele bem longe, né? Porque outras pessoas podem acabar ficando nervosas e acabar tropeçando por causa disso. E ela consegue passando por isso e indo mais pra frente, assim, no jogo, né? Eu acho também que ela parece que ela tem uma construção de sabor e de tempero, assim, muito boa, né? Pelos comentários ali que os jurados fazem. E a Gisele é uma pessoa que eu gosto muito, assim, também, hoje, sabe? Não sei se ela estaria, tipo, no meu top, assim, 1 ou 2, mas ela é uma pessoa que eu aprendi a gostar bastante, assim, e acho que foi super merecido, foi super legal o destaque dela. E eu acho que, além de tudo, é muito legal também que ela acaba tendo
às vezes, né, até como teve ontem aí, o espaço para mostrar os outros talentos dela, né? Então a gente vê às vezes aí a Gisele cantando, né, na cozinha e tal. Então acho que ela só ganha com o programa, sabe? E ela cantou Evidências, né? Ganhou mais pontos ainda. Quando cantou o hino nacional, gente, não tem pra onde correr. É Evidências, hino nacional. Ela cantou e encantou. Gente, da Gisele, a Gisele tá no meu ranking pessoal, ela é top 2. Sem sombra de dúvidas. E Gisele também é bem queridinha pelo Tonho e pela Laura, também aqui do podcast. E eu concordo com a Gabi muito, a impressão que eu tinha dela do começo. E é bom, né, Gabi, quando a gente gosta de. A gente abre o coração pra mudar primeiras impressões, né? Porque se a gente tivesse ficado com o ranço da Gisele desde o começo, talvez não estivesse apreciando a Gisele hoje em dia. Porque a Gisele é uma pessoa que ela não consegue ficar muito tempo calada, porque ela fala mesmo. E os confessionários dela são maravilhosos, porque mesmo ela nervosa, mesmo ela com tudo, ela solta o verbo, ela fala o que ela acha, ela fala o que ela pensa. Então são as percepções dela. Então eu acho ela bem interessante como participante e como personagem, né? Na parte culinária ela tem muita, eu acho que ela tem muito a que mostrar ainda, né? Sendo que ela não se deu tão bem porque foi até como ele que falou que ela ficou numa posição confortável aqui no nosso ranking geral. Tem muitas pessoas que se destacam mais, né? Tem muitas pessoas que estão conseguindo ser melhores quando todo mundo vai bem também. Então a Gisele tem que dar esse up nela para mostrar que ela também tem condições de ir para as cabeças, de arrasar. Mas ela tem uma vitória, né? Tem bons alto desempenho, então quando ela começar a mentalizar e ir para frente, pode ser só sucesso, mas ninguém sabe, né? Porque vai acontecer o que aconteceu. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, toda quinta falando do MasterChef e todo sábado falando do No Limite. Nos avaliem com 5 estrelas, indiquem o podcast para os amigos. E é isso, aproveite para ouvir nossos episódios também sobre a temporada, sobre outros reality shows e falar que tem alguns participantes de outras temporadas que já vieram por aqui em forma de entrevistas, como o Eduardo Prado no episódio 157, na Kelly em 193, a Melina e o Bruno no 210 e a Fernanda, nossa atual vice-colocada, no episódio 214. Então, vamos procurar o episódio aí, gente, tá tudo aí bem creditado. Agora vamos entrar no top 5. Se o top 5 do MasterChef for com base em vitórias, vai ser aqui. O quinto lugar tem um asterisco, porque é o Danilo. E ele tem 2 vitórias individuais, onde uma foi da repescagem. Porém, entretanto, todavia, o MasterChef às vezes não conta a vitória da repescagem como vitória individual. Alguns anos eles contou. Sendo que nós sempre contamos, porque não deixa de ser uma vitória individual. A pessoa voltou para o MasterChef. É uma vitória, né? Então ele entra em quinto lugar por causa das 2 vitórias, onde uma é da repescagem. Ele teve nenhum alto desempenho até agora e teve 3 baixos desempenhos, onde um ele quase saiu e um ele foi eliminado. E teve 2 destaques do episódio aqui no podcast. E aí, Hendrik, o que você tem o que falar do Danilo, que ele tem uma participação curta até agora no programa, né? Porque ele foi o segundo eliminado e voltou já com o carro bem na frente. O caminhão, né? É, o caminhão dele. Realmente a gente viu pouco dele. A primeira prova, coitado, aquele macarrão dele lá, que a gente chamou de macarrão atropelado. A gente entende até não ter domínio de confeitaria. Ele não estava no começo, assim, no começo a gente meio que desconsidera, entre aspas, a participação, porque ele estava muito mal psicologicamente. O pai dele tinha sofrido um AVC, a gente via ele sempre preocupado, e a vontade, eu vou embora, não vou embora, eu fico, não vou, e o que eu faço? Então isso afeta demais, né, na cozinha, esses problemas pessoais. Tanto que ele foi eliminado logo, né? E aí ele volta, assim, na repescagem como uma grande surpresa para todo mundo. No mezanino, no dia da repescagem, eu acho que não tinha ninguém lá torcendo para a volta dele, se eu não me engano. Então ele voltar é uma surpresa para o pessoal. Quando ficou entre ele e a Chante, o pessoal acabou começando a torcer mais por ele, por referências pessoais ali, amizades. Uma coisa que eu sinto do Danilo é que ele vai meio que o que eu falei da Gisele, ele vai no que ele sabe. Eu tenho conhecimento disso, eu sei cozinhar isso e eu vou fazer isso muito bem feito. Então na prova lá da repescagem, eu sei fazer um mexidão de banana, eu vou fazer o melhor mexidão de banana da minha vida e vou garantir que os chefes também vão gostar disso e vai ser bom. E eu acho que é isso que ele vai entregar até o dia que ele for eliminado. Ele vai pegar uma carne que ele nunca viu, mas ele vai pensar assim, poxa, eu sei fazer carne de tal jeito, então eu vou fazer essa carne assim, e vai ter que dar certo. Então ele vai caminhando assim, nessa pegada de raiz, né? De cozinheiro raiz, de interior de Minas Gerais, aquilo que ele sabe fazer para a família, para os filhos, meio que um Jason, né? E vamos ver até onde que ele consegue ir na competição com isso. Ele pode surpreender, né? Como na repescagem, né? Um prato simples, porém bem feito, garantiram que ele voltou, garantiram a volta dele.
e podem garantir uma vaga na final também. O MasterChef esse ano tá com muita surpresa. Eu aposto que o Danilo ainda tem chance de surpreender. Eu também. Bom, primeiro eu queria dizer, caso o Danilo estiver nos ouvindo, que eu espero que já esteja tudo bem com o pai dele, né? Como eu estava falando antes, o MasterChef é um jogo de muita pressão. Eu nem imagino passar por toda essa pressão ainda, tendo que lidar com essas situações na vida pessoal. Então, espero que esteja tudo bem aí com a família dele. Agora, falando aí sobre o Danilo em si, eu também sinto que falta um pouco para poder fazer um comentário mais aprofundado. Por quê? Porque ele saiu muito cedo, então a gente não teve aí tanto tempo de analisar o Danilo, tanto quanto como pessoa, como cozinheiro, né? Então, talvez o meu comentário vai ficar um pouco mais raso, assim, do que o que eu fiz com relação aos outros, mas eu acho que ele deve acertar muito também na construção de sabor, né? A comida dele deve ser gostosa, né? E aí, trazendo um pouquinho do que eu falei ali sobre o Emanuel, que eu achava legal, que o Emanuel parecia ter um refinamento, eu acho que talvez é o que falta no Danilo, sabe? E é claro, gente, assim, a gente sabe que as condições de vida de cada pessoa, de cada pessoa são diferentes e tudo mais, né? E que muitas vezes algumas pessoas vão ter tido oportunidades na vida que outras não tiveram e tá tudo bem também. E ele me lembra um pouco, isso não é um demérito, porque quem nos acompanhava vai saber que a gente adorava ela, a Edileide, que é aquela pessoa que faz tipo, uma comida mais de casa, assim, mas que tem um sabor gostoso e é uma pessoa que representa muito um outro tipo de gastronomia, né? Então, que vai ser aquela pessoa ali que talvez não vá ter aquela comida tão refinada, aquele repertório tão grande, mas que vai fazer muito bem aquilo que se propõe a fazer, né? E aí eu acho que é justamente o que o Hendrik disse, é a gente descobrir até onde isso vai, né? Até onde ele fazer ali, ficar nessa zona segura ali de conforto, vai ser capaz de levar ele, sabe? Até onde vai ser suficiente. O Danilo, concordo muito com o que a Gabi falou. E eu quero dizer que ele parece ser uma pessoa que o público consegue se identificar muito rápido logo com ele, né? Porque ele já tem uma torcida considerável, né? As pessoas do comentário positivo. Aqui no MasterChef o povo gosta de pessoas que são os extremos, de que pessoas que são muito viajadas e trazem uma gastronomia de fora, e pessoas que são de casa, que gente como a gente, que estão lá cozinhando comidas que a gente pode ser mais acessíveis e mais fáceis de a gente ir no mercado e fazer, né? Porque é isso que a gente faz. A gente não tem como pegar algumas culinárias aí, gente, e sair fazendo, né? O bolo de ontem mesmo não tem como, né, gente? Não tem nem acesso nem a Maria Antonieta de materiais dela para fazer, imagina os bolos para fazer também. Mas ele gera essa identificação e eu falo pouco porque ele sai um pouco e ele também é uma pessoa que não rende muito os confessionários, que ele é uma pessoa que fala muito, né? Ele é mais na dele. Então, o Danilo parece uma pessoa legal, mas eu não tenho muito o que falar dele porque, como eu falei, é uma temporada com pessoas com personalidades muito grandes. Inclusive, o top 4 é composto por personalidades enormes. Então, ele acaba se ofuscando. Mas vamos ver, né? Quem volta a repescagem, gente, nunca é uma pessoa que deve ser carta fora do baralho. Não depois da Fernanda Loba, né, ter voltado e chegado na final. Quem garante? Ela foi a primeira eliminada. Então, o Danilo, E o tudo pode Danilo é bem acontecer. legal mesmo, viu? O Danilo é muito gente boa. Olha aí, Danilo sendo aclamado. O selo Hendrick de gente boa recebeu aí o Danilo. Ele tem cara de ser gente boa, né? Tipo, ele parece ser uma pessoa ótima, assim, com um bom coração. Olá, se liguem aí para uma pequena correção. Agora nós avaliaremos os participantes de Ellen e Wilton e nos confundimos com seus números de pins, que no caso cada um tem apenas um. Porém, nada disso interfere em nossas avaliações para ambos os participantes, já que também os analisamos com outros fatores. No mais, voltemos para os comentários do top 10. Agora, a gente passou de uma pessoa que tem o selo de gente boa, do Hendrick, de gente boa do público, também, que é o Danilo, mas o quarto lugar, a gente já tá com 1 hora de episódio e tranquilamente a gente passaria 1 hora falando dessa pessoa, que é a Diele. Eita! Ela tem 2 vitórias individuais, 2 altos desempenhos, 2 baixos desempenhos, onde um quase ela saiu e dali já era criticada. Dali o povo já pedia a eliminação dela e ela foi destaque do episódio aqui uma vez no podcast. E aí, Hendrick, o que você acha da Dielen, que é uma pessoa que não divide opiniões? Infelizmente, não existe polarização com a Dielen, existe o povo com um pensamento muito forte já sobre ela.
Tá, vamos lá. Começar falando sobre a Gisele como cozinheira é um pouco daquilo que eu falei da Gisele. Eu sinto que ela tem uma mão muito boa, é muito intuitiva, ela, ela sabe fazer dar certo ali os pratos dela. Então ela teve aquele destaque dela na prova africana, foi assim, foi quando ela ganhou o PIN dela. Primeiro que foi uma prova muito linda, emocionante, e uma mulher preta ganhar uma prova africana tem muito significado, e ela acertou na receita, foi, não foi não foi por pouco assim, foi fazendo uma coisa simples, foi um prato bem feito, foi uma reprodução, né, correta, como a gente viu lá, aquele fufu, enfim, muito bom. Então eu acho que ela tem um pouco da determinação que a Gisele tem também, de pegar ali, vamos fazer. Na Codorna foi um destaque positivo também, ela deixou aquela carne, ela foi chamada de rainha das aves, né? Porque sempre que tem carne de frango, ou codorna, enfim, galinha, galinhada, ela arrebenta, porque tá no sangue dela, é isso. Ela é uma coisa que ela vive, tá, ela faz sempre. E, gente, o tempero do pessoal da roça, assim, que mora no interiorzão, é outro. É como a gente acabou de falar aqui, da Gabi, cada um com a sua cultura, a sua vivência e com as suas oportunidades, vão ter acesso a algumas coisas. E tem gente que, por mais viajada que for, não vai ter uma mão, não vai ter um tempero igual uma pessoa que mora no interior de Minas Gerais. Ou a pessoa que mora lá no Cafundó, em algum lugar mais longe no Nordeste, por exemplo. Porque está no sangue, né? Então eu sinto que a Dieren, quando ela cozinha, ela traz uma coisa que é dela mesmo, que vem dela. Em relação aos comentários, né, a personalidade dela e tal, o que eu posso dizer é o seguinte: a Dieren, ela é aquilo, talvez seja um pouco. A gente fica ali nos depoimentos gravando muito tempo, né? E o que acontece é que a gente está vendo só os comentários mais ácidos dela, mas eu posso falar de experiência que eu tive com ela. Eu tive ótimos momentos, ótimos bate-papos com ela, momentos divertidos e momentos de comentários ácidos também, de alfinetadas, onde ela fez, onde eu fiz. Então, ela não é a única pessoa do programa que faz comentários ácidos, né? Estou falando que a edição está criando propositalmente um vilão? Não necessariamente, talvez realmente os confessionários ela pode estar só falando isso, só falando mal, só criticando, mas eu acho que não é também o caso, não. A gente passa muito tempo falando, ela teria que ter muito, entre aspas, assim, muito sangue de barata para ficar essa uma hora só falando mal. Eu não acho que é o caso. Então, acho que a gente está conhecendo, infelizmente, somente um lado da pior forma possível. Que não, e eu acho que ela está tentando contornar isso nos conteúdos que ela vem criando na internet, está levando na boa, não está respondendo haters, que eu acho que é a melhor coisa que a gente tem que fazer. Mas é isso que eu posso falar sobre ela como pessoa e sobre como o público está vendo, é que para não confiar só no que a gente vê, que as pessoas são sempre um pouco a mais, né? Pode oferecer uma coisa diferente do que a gente está assistindo. A melhor pessoa de confessionário pode não ser a mais agradável, assim como a pessoa que para o público é a pior pessoa, pode ser super gente boa também. Mas às vezes tem alguns comentários, né? Até que eu comentei ontem no Twitter, no, no, esqueci, no perfil de vocês, que às vezes não tem como defender, né? Mas acontece. Infelizmente, sobre a Dielen, assim, o que eu vou falar é que enquanto a Gisele conseguiu, assim, crescer no meu ranking, a Dielen, ela meio que fez um caminho contrário e, assim, já deixando bem claro desde o começo que eu não sou nem um pouco a favor de jogar hate em ninguém na internet, de nada disso, não acho que as coisas que a gente vê definam caráter, nem nada. Porém, enfim, eu era vegetariana, né, há muitos anos, sou vegana agora há pouco tempo, e uma coisa que já pegou muito na Dielen pra mim foi porque tiveram, pelo menos que foi ao ar, assim, uns 2 momentos onde ela fez piadas, tipo, com a causa, sabe? E ali, tipo, já soou muito mal pra mim, então, particularmente, não gostei, e, enfim, e eu acho que os comentários dela nos confessionários não ajudam, né, porque a gente não consegue ver outras coisas da Dielen falando em termos de personalidade, sabe? Porque tudo que a edição nos dá são os comentários ácidos, né? Então, tipo, é só isso que a gente tem. Com relação à cozinha dela, inclusive votei nela para destaque daquele episódio, ressaltando exatamente o que o Hendrik disse, que eu achei incrível, achei muito potente a gente ter uma mulher negra vencendo aquela prova da África, né? E eu acho que a Dielen, ela tem justamente
também esse negócio aí da construção de sabor, assim. A comida dela parece ser muito boa, assim. Eu acho que não é à toa que ela tá na posição que ela tá, né? Do nosso top aqui, porque de fato ela parece ser uma pessoa que cozinha muito bem. E eu acho que outra coisa que merece destaque também é que, se não me engano, ela teve muito poucas vezes entre os piores. Então, assim, além dela ter, tipo, vários momentos de alta, ela não costuma também errar tanto a mão de ficar, tipo, próximo de sair, sabe? A única coisa, assim, além disso que eu gostaria de mencionar é que a história que ela poderia ter construído, né? O fato dela ter sido a última a ganhar a colher, da gente estar falando numa temporada comemorativa, onde eles trazem os flashbacks desses 10 anos aí, e eles trouxeram o flashback lá da colher da Elisa, e tipo assim, a Diellen, ela construiu um caminho totalmente diferente. Pode ser que no final ela acabe se consagrando a vencedora, pode ser, acho bastante improvável, porque senão ela não estaria sendo passada pra gente dessa forma que ela vem sendo tão vilanizada, né? Então acho bem improvável, a não ser que eles não saibam ainda quem venceu e quem tá na final, mas eu acho que eles já sabem. Então é curioso pensar o que eu imaginei de trajetória para Diellen quando ela ganhou a última colher e a trajetória que a gente teve dela, sabe? E aí, óbvio, né? São duas pessoas diferentes e toda essa construção que se imaginou, na minha cabeça, não é responsabilidade de ninguém além de minha mesmo, né? Mas é curioso pensar, tipo, que caminhos poderiam ter sido construídos e que caminho foi construído, né? Eita, Diellen. Mas a Diellen, eu vou dizer mais uma vez que eu digo pro Emanuel, que a pessoa se torna responsável por tudo aquilo que fala no reality show. Tudo aquilo que está gravado, nada foi montado, nada foi tirado de contexto. Algumas coisas não foram tiradas do contexto, como a parte do mezanino que eu falei, ela e o Emanuel. O comentário que ela fez pra Stephanie eu não achei legal, que ela assim, mas Stephanie se acha tão assim. Assim, a Diellen podia ter feito, como eu falei já, outras coisas, vou ser repetitivo, mas eu tenho que falar na parte dela também, que ela podia não ter falado algumas coisas, porque eu tenho certeza que os produtores do MasterChef não chegam com um revólver na mão apontando na cabeça, você vai ter que falar tudo, sabe assim, fala mal, senão não entra nos confessionários. Mas não tem isso acontecendo, né? Então ela podia ter tido um cuidado maior, porque são 10 temporadas de reality show, como eu falei, só amadoras, gente, tô contando nem as outras, né? As outras 30 profissionais, 50 kids e tal, mas ela pegou nisso, mas ela faz uma linha que deixa o povo ainda com mais raiva. E o que é curioso, né? Porque assim, ela é uma vilã que cozinha bem, né? E quando a Gabi falou que ela é vilanizada pela edição, eu acho que a Diellen não é vilanizada, ela é vilã. Ponto final. Eu não sei se eu vou dividir opiniões, não sei o que a Diellen vai achar. Eu gosto da Diellen, gente. Eu sigo ela com o perfil do podcast. Eu sigo quase todo mundo com o perfil do podcast. Mas eu acho que ela é vilã. Porque ela faz comentários que não dá pra ser tirado de contexto. Porque é muito redondinho o que ela comenta. É muito bem comentado, bem pontuado e bem direcionado. Não tem como ela pegar. Porque a gente sabe que tem magias e magias de edição que pega um comentário que era feito pra uma coisa e pode ser jogado pra outra. Alguém fala do prato da Gabi, eu falo só assim, esse prato não estava muito bom. Aí podem pegar esse meu comentário e colar pro prato do Hendrik, porque eu não citei o nome da pessoa. Mas a Diellen cita o nome das pessoas, então é tudo direcionado, né? A gente sabe que ela falou que a pessoa que se acha é a Stephanie, né? Ela sabe que outras pessoas, quando ela fala do bolo da Jusileia, ela falou que era o bolo da Jusileia, quando ela disse que não era criativo. Então acho que ela passou muito disso, e ela teve uma era dela, né, a era clean da Diellen, foi quando a Camila pegou todo o protagonismo de vilania pra ela, e a gente até cantou essa bola, tanto no chat da gente como no podcast, e falou, pronto, agora que a Camila saiu, abriu-se a porteira pra Diellen receber o destaque todo pra esse lado, né, dos comentários ácidos, quase todos sozinhos. A gente sabe que existem N fatores que infelizmente o público usa pra atacar hate nas pessoas. A gente sabe que hate não é legal, mas a parte da Diellen, o que ela pode fazer foi como ele que falou, não responder comentários, não dar mais munição, né, não botar mais pólvora na fogueira, mas também algumas coisas que ela poderia ter pensado e não falar tanto, porque do meu ponto de vista, algumas coisas dá pra ser levado por interpretar como coisas que foram ditas de tons maldosos. Porque é o tom, é a expressão, tudo. Diellen, me desculpe muito que eu tô falando isso, mas é a minha percepção que eu tô falando, trazendo a minha percepção também com a percepção do público do MasterChef, com pessoas que eu sigo, que também acompanham reality show há vários anos também, com pessoas do podcast que também conversam com a gente. Então, é a percepção que a gente tem, porque é um caminho perigoso quando você começa a falar demais em reality show. A gente sabe que
é perigoso. Então a Dielen fez isso porque na parte culinária dela a gente não tem o que se queixar. A Dielen consegue muito bem várias provas. Ela tem 2. Se eu não me engano, a Dielen foi a segunda a conseguir 2 pins, a primeira foi a Jusce. Mas assim, ou vice-versa. Mas ela foi uma das primeiras a conseguir os 2 pins. E ela é uma ótima cozinheira. Então, infelizmente, tudo que ela comentou acabou deixando a culinária dela nem em segundo plano, em último plano, né? Porque as pessoas podem ver todo o post, quero que a Dielen saia, quero que faça. Então ela comentou tantas coisas das pessoas que ela deve ter pensado em ficar um pouquinho mais caladinha para não saber que proporções em reality show são mais acentuadas, né? Então, infelizmente, é a minha percepção e infelizmente mais ainda é a percepção de muito mais gente. Ô, Rick, só um comentário meu. Isso que você falou sobre, infelizmente, a cozinha ficar assim desprestigiada, é uma das maiores tristezas para a gente que está no reality show, as pessoas não valorizarem os nossos bons desempenhos. Eu lembro que, por causa de uma outra polêmica, né, por causa de gênero neutro, que teve na primeira semana, ninguém falou da minha vitória no Macarrão. Todo mundo estava criticando a emissora por causa de uma atitude até que nobre da Ana Paula, né, de querer ali envolver a todos, inclusive o Wilton, né, que é não binário. Mas as pessoas, eu senti isso já de uma forma, poxa, que pena, eu ganhei a prova, primeiro PIN, todo mundo está reclamando da emissora. E aí a Jelen ganha uma prova em equipe, ela ganha um PIN e as pessoas comentam, que droga, queria que ela saísse, vai ficar mais uma vez, vou aguentar. Então a gente recebe isso muito, muito mal, né? Eu lembro que semana passada, ou retrasada, eu comentei alguma coisa disso, olha, vocês podem estar não gostando da Jelen, mas a menina cozinha bem, né? E veio uns 3, 4 pessoas e dá hate em mim, porque eu não podia elogiar, entendeu? Elas não só criticam, como não aceitam que a gente faça o elogio. Isso é muito ruim, né? A gente está numa competição gastronômica e não é reconhecido pelas vitórias da gente. É bem complicado. Eu falei, é um tópico sensível demais quando é reality show, porque reality show é percepção e o que a pessoa fala, o que vai para o ar. Mas a de Ellen, que eu falei, dava pra passar uma hora analisando a trajetória de Ellen. Olha que ele tá ainda tem chão pela frente e ela pode durar bastante. Quando a Gabi falou questão que ela pode estar na final, eu digo, se a de Ellen estiver na final, se não amaciaram muito a situação dela, é porque querem que ela perca, assim, pra justificar a derrota dela. Só Nossa. pode, né? Porque se a de Ellen estiver na final e vence e não tiver nenhuma limpeza de imagem, meu Deus, Maria Antônia passa a tocha de vencedora mais odiada pelos fãs, né? Porque é complicado, mas a edição também podia pegar um pouco mais leve com a de Ellen, a edição daqui pra semana que vem. Um pedido nosso aqui, viu, dona Edemol? Beijo pra Edemol. Manda nosso avental, como sempre peço. Beijo, Demol. Só pra dizer que eu concordo com o teu comentário, que eu acho que ela não é vilanizada, ela é vilã mesmo. Mas enfim, bola pra frente. É isso. Mas beijo de Ellen, por favor, não levante mal. A gente tá tirando percepções que a Band traz pra gente, né, gente? 2 horas de episódio só. É base que a gente infelizmente não conhece os participantes a nível pessoal. Que a gente não conhece nenhum a nível pessoal, né? Que tem até agora nenhum amigo nosso foi pro Masterchef, né? Pra gente dizer, passar uns paninhos básicos. Mas nem isso. Mas Poxa, eu agora. achei que a gente fosse amigo. Tá bom, então. Mais sair do amizades chat. feitas pós-Masterchef, gente. Que é agora nossos miguxos pós-Masterchef. Agora ainda vai falar do Wilton, que o Wilton também tem 2 vitórias individuais, 3 altos desempenhos, 3 baixos desempenhos, onde um quase saiu. E ele é uma das pessoas que tem mais destaques do episódio aqui no podcast. Ele tem 3. Ele e a Ana Carolina, tem 3 cada. E o Wilton fica nesse terceiro lugar, que agora está no pó nossa medalha de bronze, por causa só de um alto desempenho e baixo desempenho que ele destoa da segunda colocada. Mas, e aí entre que o que você tinha falado do Wilton, que foi um participante que no começo vocês tiveram a rixa, que também alimentou o mundinho dos fãs de Masterchef, né? Ah, verdade. Nossa, pelo menos as 3 primeiras semanas ali, o pessoal vivia para ver o Wilton me derrubar ou eu derrubar ele, né? Então, a gente começa como adversários, porque ele entra falando que ele é um confeiteiro, eu me descubro como alguém com boas habilidades em confeitaria. Eu nunca falei que eu era um confeiteiro, mas eu me entendia ali como uma pessoa que poderia ir por esse caminho que seria bom para mim. E eu acho que o Wilton, ele tem uma trajetória assim, vamos colocar interessante no sentido daquilo que ele se propõe a fazer. Ele fala que ele é confeiteiro e os maiores destaques dele é quando ele faz doce mesmo, né? O Jacan falou nessa última prova de ontem, de terça-feira, desculpa, nasceu para ser confeiteiro, porque ele com as técnicas ele consegue executar. Já quando são os pratos salgados, ele dá muitas derrapadas. Ele já teve destaques negativos em provas principais mais de uma vez. Ele quase rodou em algumas provas também de eliminação, quando os pratos eram salgados. Eu acho que ele está começando a se descobrir agora, sair um pouco da caixinha da confeitaria, e ele precisa virar esse jogo urgente se ele quisesse chegar na final. Continuar sendo bom em doce
mas se dedicaram um pouco mais na cozinha, na culinária salgada mesmo, né? Não é à toa que ele está no top 3, né, da temporada, ele tem tido seus destaques, mas eu sinto falta de mais destaques fora da confeitaria para ele. E é um personagem, assim, para o reality muito interessante, né? Analisando os VTs dele, os depoimentos dele também, a forma como ele fala na cozinha, então chama a atenção, né? Não é à toa que ele é uma das pessoas mais comentadas, da etapa seletiva lá, a colher, já se falava de Wilton, né? É uma pessoa que já marcou a temporada só pelas suas características. É isso aí. Gabi? Primeiro que a surpresa, agora quando a gente coloca em números, eu fiquei surpresa do Wilton estar tão pra cima no top, porque não era a sensação que eu tinha assistindo. Eu acho que, eu não sei nem dizer porquê, mas eu não tinha a sensação de que ele estivesse tão bem colocado nesse ranking. E não sei se é pela edição, enfim. Segundo que eu concordo que ele é um participante muito interessante, assim, que ele traz algumas questões pra gente, assim, enquanto participante, né? Gosto também de ver alguém que, de certa forma, é diferente de todo o resto, porque todo mundo sofre na confeitaria e ele manda bem, então acho que é legal ter esse perfil de participante um pouco diferente, né, do que a gente é acostumado a ver. Porém, eu não sei também, assim, se eu consigo enxergar hoje o Wilton sendo finalista. Eu acho que talvez não, justamente também por conta da edição, assim, eu vejo que ele recebe também uma edição, assim, bastante focada nos comentários ácidos, e aí eu não sei se a gente teria, por exemplo, pessoas, na final, 2 pessoas com esse tipo de perfil, e das pessoas que eu vejo talvez indo para a final, boa parte delas tem esse perfil, então eu não sei se dentre elas o Wilton seria uma delas. Então, eu não sei, assim, eu gosto dele, não tá entre os meus favoritos, mas também não é alguém, assim, que eu desgoste, mas eu acho que não vejo hoje ele sendo finalista. O que eu gosto do Wilton é que ele é um prato cheio pra qualquer editor de reality show. Deve ser um sonho quando a produção pegou o Wilton e botou pra fazer confessionário, gente. Porque ele é usado, o confessionário dele, com muito destaque desde a estreia do MasterChef. A gente já ficava, eu acho que era um dos nomes que a gente mais citava no nosso chat, né, Gabi? Que a gente falava, olha, eu acho que o Wilton vai entrar porque ele tá falando muito, desde a estreia já. A gente ficava assim, já dizia que talvez entrar porque... E ele tá sendo usado bastante. E tem essa questão que a Gabi falou, da questão de ele fazer uns comentários um pouco ácidos, mas eu acho que assim, que nessa temporada, assim, ou você faz comentário ácido, ou se você não fizer, você não tá na edição, porque tá bem isso, os extremos, né? A gente analisando aqui os participantes, quando a gente pega pra falar de um por um, a gente nota bem isso. Mas o Wilton, eu até me espantei, o que eu mais me espantei foi que eu pensei que o Wilton era pelo menos o segundo colocado no ranking geral, viu? Quando eu pensei de pegar assim, porque eu sabia que ele tinha os 2 pins, só não tinha analisado ainda os altos desempenhos dele e tal. Mas eu acho que ele é um excelente cozinheiro, tanto que ele mostra muito saber das coisas, tem uns destaques dele, ó, 3 altos desempenhos também. Ele parece ser muito profissional e ele brinca com essa coisa acidez com um jeito de ser. Ele traz um toque de humor que consegue camuflar mais, e isso é muito bom, né? Que as pessoas acabam não pegando muito no pé no comentário que ele faz com base nisso, porque ele vai e fala tranquilo, ele não esconde no olhar dele, ele liga a câmera, tá lá falando tudo que tem que falar, tudo tem que ser dito, seja bom, seja ruim, depende da interpretação, mas ele tá lá falando, e eu acho que ele pode surpreender ainda, porque já quem tem 2 vitórias e quem tá mais perto assim de reta final, ele tem mais o perfil de que tem mais controle sobre os seus nervos, sabe? De que como vai lidar com as situações de uma reta final que tá chegando aí, né? Já chegou no top 10, agora tá no top 9, então ele tem esse perfil, e como personagem ele é incrível. O Wilton é escola Eduardo Prado, né? Bota o mesmo patamar Eduardo Prado de saber o que falar nas câmeras, entregar o que a edição tá querendo, né? Esses momentos deles, e infelizmente ele sofreu todo esse hate, né? No começo, por causa da Ana Paula Padrão ter usado o pronome neutro, mas tem que usar mesmo, gente. Se você se dói por isso, pelo amor de Deus, a gente sabe que brasileiro se dói muito. Desde 2018 o brasileiro tá se doendo com uma facilidade nas redes sociais, principalmente, né? É um povo que, não sei, gente, eu falei, foram 3 episódios do podcast falando sobre isso, e pelo amor, gente, pelo amor, terapia não tá em dia, né? Esse povo não tá em dia, esse povo não tem empatia, esse povo não tem amor pelo próximo. O amor que eles têm é quando o próximo tem que ser um próximo que eles aprovem, né? Não pode ser o próximo de forma geral. Então,
o Wilton é um participante incrível no sentido do personagem. Isso aí é 100% aproveitável. É um participante bom de usar com personagens. Ele deu até uma diminuída uma semana, mas depois ele voltou de novo com isso. Então acho que ele tem como surpreender. Porque ele tá em terceiro lugar geral, tá vendo, gente? Tem terceiro lugar geral, a gente já começa a notar que a pessoa tem bagagem pra conseguir vencer prova. Aí vem o Sage que tá lá atrás e começa a ganhar 5 provas seguidas agora, né? Semana que vem tá gente aqui. Nossa, gente, olha o Sage, sabe? Porque o Masterchef gosta de pregar algumas peças na gente. Então, às vezes erra umas coisas bem erradas e acerta umas coisas bem acertadas. Ele é extremo também nesse podcast. Mas o Wilton, acho que... Não sei, porque pra mim a sensação do Wilton é que desde o começo ele é finalista, do tanto que ele apareceu. Porque o Masterchef sempre criou isso na cabeça da gente. Apareceu muito, tá na final. Ou apareceu muito, é no mínimo top 3. E ele, curiosamente, tá em terceiro lugar aqui. Então acho que o Wilton é no mínimo top 3. A não ser que ele surpreenda e saia a semana que vem. Mas eu acho que ele é, porque ele é um cozinheiro e um personagem que ele casa tudo que tem que ser num reality show de culinária. Personagem e cozinheiro. Então o Wilton tem que ser aclamado também. Em segundo lugar, que agora vem, a partir do momento que eu falar quem é o segundo lugar, todo mundo sabe que é o primeiro, mas o primeiro da Ana Carolina ninguém vai ficar surpreso, porque são 3 vitórias individuais, né? Então ela vai ficar em primeiro lugar. Mas o segundo lugar é da Jusileia, com 2 vitórias individuais. Aí ela sai na frente do Wilton, porque ela tem 4 altos desempenho, 2 baixos desempenhos, onde ela quase saiu, teve um destaque aqui do episódio. E aí, Hendrik, o que você achou da Jusileia, que é uma participante que dividiu opiniões, que eu chego no Instagram do Masterchef, vejo gente criticando, gente elogiando, mas você esteve lá de perto com ela e sabe dizer muito bem, melhor do que eu e a Gabi, como é a Jusileia aí, como pessoa, também como cozinheira. Olha, vamos lá. Falando em divisão de opiniões, a Jusce também divide opiniões entre os participantes. Tem as que mais gostam, tem os que desgostam um pouco. A gente percebe na edição, o pessoal às vezes não querendo muito trabalhar com ela e tal. Para mim, né, assim, aí que vai ser completamente comentário pessoal. Eu adoro a Jusce. A gente se conheceu nas etapas seletivas do programa que não foram televisionadas, a gente coincidiu, né? A gente não pode falar como são essas etapas, mas então a gente vem de lá de trás juntos, passando pelos processos juntos, e a gente chega na competição ali, ganha um avental, está na mesma competição ali, lado a lado. Então, eu alimento um carinho por ela, porque eu a conheci um pouco fora de câmera, fora de gravação, outros papos sobre vida, sobre família. Então, eu acho ela uma pessoa maravilhosa, com uma ótima história, que na cozinha se mostrou, assim, uma das melhores... Falando de perfil, né, de senhoras, de pessoas mais experientes em relação à idade, eu acho que a Júcia é top 1. A gente lembra da Rita, a gente tem até a Helena, né, que foi a finalista da primeira temporada, mas que talvez era um pouco mais jovem que a Júcia na época. Eu vejo a Júcia, assim, num patamar muito elevado de pessoas da idade dela dentro da competição. Ela começa a crescer no terceiro episódio, quando ela vai para aquela prova de eliminação depois da derrota da minha liderança. Ela vai chateada porque eu não salvei ela. Tem a questão que ela também se queimou na prova lá fritando canole. Então, muita coisa acontecendo na cabeça dela. E ela dispara. Ela estava apagada na edição, não aparecia muito. E, de repente, a Jusce, com muitos destaques, mais VTs, se mostrando uma pessoa assim muito centrada e também equilibrada. E que se cobra. Eu lembro muito da prova que ela teve os embates, onde ela duelou com a Camila, com o Magrê de Pato. Ela ganhou a prova, mas ela não se conformou que o Magrê não estava rosinha como ela queria que tivesse. Ela reclamou desse ponto desse Magrê de tanto. Então é uma pessoa que ela quer sempre fazer o melhor para os jurados ali. Ela tem um refinamento, ela tem uma finesse assim, que é só dela e que faz tudo que ela mostra, transmite isso. Os jurados sempre elogiam a forma dela trabalhar, a forma dela entregar os pratos. É visível nas apresentações dela. Eu acho que ela merece, com muito louvor, estar aí no segundo lugar desse ranking nosso de hoje. E eu espero que ela seja a finalista desse programa, se não, se possível, a campeã do Masterchef Brasil 10. Então, boto todas as minhas fichas na Jusce. Eu também acho que de todas as pessoas que a gente teve com o perfil assim da Jusce ao longo de todas essas temporadas, ela é a que tem mais chance assim de ir longe, de vencer. A Jusce, eu acho que ela teve uma trajetória que oscilou um pouco no sentido assim de edição, né? Justamente por isso eu acho também que ela desperta tanto esses sentimentos opostos, assim, nas pessoas, né?
Tem gente que ama, tem gente que tem problema, assim, que não gosta nem um pouco. Acho que talvez por algumas escorregadas, assim, como, por exemplo, aquele comentário, né, que a gente até pautou aqui e que foi muito pautado nas redes sociais também, sobre a Ana Carolina, né, sobre ali a questão da quebrada, né. Então, assim, o que eu penso sobre a Jussi é que, como cozinheira, ela tem um repertório incrível, assim, e tem o que eu falava, né, do refinamento, assim. Eu acho que o que talvez falte um pouco pra ela, eu acho que talvez não é nem que falta, é algo que me incomoda, mas eu não sei se isso chega a prejudicar o desempenho dela cozinhando. Uma coisa que me incomoda é que ela parece que ela tá sempre se fazendo de vítima, sabe? Tipo, várias vezes já aconteceu dela, tipo, no meio da prova, começa a falar: "Ai, meu Deus, eu vou sair. Ai, meu Deus, eu não sei o que fazer. Ai, eu não sei nem por onde começar". E aí ela não fica nem entre os piores, sabe? Ou ela não sai. E, tipo, isso me incomoda porque parece que ela tá se fazendo de coitada, sabe? E eu não sei se ela tá mesmo, tipo, ou se realmente ela se desestabiliza, sabe? E eu acho que se ela se desestabiliza, esse é um ponto que pode acabar prejudicando ela. Apesar de que, no fim das contas, ela não tá indo tão mal quanto ela pensa que ela tá, sabe? Mas eu acho que ela já mostrou, né, que sabe lidar com a pressão, que ela tem bastante repertório, como, por exemplo, naquela prova do leilão, que ela, tipo, conseguiu entregar uma coisa, tipo, super boa, num tempo ínfimo. Então, eu acho que a Jussi é uma participante, assim, que tem bastante chance de aparecer numa final, e ela tem os que, assim, amam ou odeiam, sabe? Então, não sei também, assim. Eu concordo muito com os comentários de vocês e acho que a Jussi teve alguns acertos grandes, porque, por exemplo, um dos pins dela, se eu não me engano, foi de uma prova eliminatória que a gente achou que ela ia sair. Caso como a Gabi falou isso, ela dizer que acha que vai sair, acho tudo. Foi do kebab. Queimou o grande bico. Eu esqueci o ingrediente, não foi essa, será? Foi, e tava lá, ela ganhando a prova. É, Né? ganhou, Então ela é. foi e arrasou nessa prova. Nossa, era 10 minutos, gente, no leilão ela conseguiu fazer um dos melhores pratos do dia, né? Então assim, mostrou que realmente a questão do tempo do MasterChef é bem relativa, né? Às vezes a pessoa com 1 hora não consegue fazer um prato tão bom, ela em 10 minutos, gente, conseguiu fazer um prato com peixe, né? Que é difícil. Ela conseguiu. E teve também as questões de confessionários, que ela também tem uns bons confessionários, assim, no sentido de numerosos. Eu acho que ela tem falando bastante já também. E, infelizmente teve a questão dela falando do comentário da quebrada ali. Eu acho que saiu num tom, não sei. Eu não sei, porque a Jussi pode estar numa realidade completamente, tem uma realidade de vida completamente diferente da Ana Carolina. E esse comentário pra Jussi, na cabeça da Jussi pode ter sido de boas, mas não foi de boas, né? Porque a gente viu até no grupo do Facebook do MasterChef, que é um caos, gente. Qualquer grupo do MasterChef no Facebook, você entra lá, você sai com 3 olhos. Nossa, é terrível. Sabe o que mais me incomodou sobre esse comentário? É que, assim, se eu estiver sendo injusta, por favor, me corrijam. Mas eu não vi ela se desculpar, eu não vi ela dizer que foi mal interpretada, eu não vi nada. Então me parece que ela realmente era aquilo que ela queria dizer, sabe? Porque senão eu acho que ela teria ido ao público falar qualquer coisa, sabe? Dizer, tipo, não era bem isso, sei lá, enfim. Acho que foi isso que me incomodou mais. E se ela foi falar com a Ana Carolina depois e elas se acertaram, tudo ok, né? Mas eu não sei, né? Aí é coisas de PVTs dela, né? DMs de Instagram ou conversa de WhatsApp. Mas eu acho que a Jussi tem esse A Jussi repertório muito mais. reservada, eu acho que foi uma decisão dela mesmo de não alimentar esse assunto, mesmo que para se redimir de alguma forma. Mas eu acho isso da Jussi, eu acho que, não sei. A Jussi tem uma coisa que eu sempre falei que a Jussi é boa de cozinha, pode ver na final, mas ela tem aquela linha de que ela tem um emocional um pouco frágil, né? Ela se deixa abalar, né? Contra uma prova de eliminação, depende dos comentários que ela recebeu. Então eu espero que ela consiga reverter alguma coisa aí, porque eu não sei. Porque eu não esperava a Jussi em segundo, eu esperava a Jussi em terceiro nesse ranking geral. Porque eu acho que o segundo lugar era do Wilton, né? Que viria. O Wilton talvez tivesse até em primeiro se a Ana Carolina não tivesse. Se a Ana Carolina não tivesse vencido, a Ana Carolina estaria se eu não me engano, em quarto lugar. Tá vendo como um pin faz toda a Nossa, diferença? Agora, o primeiro lugar, como eu falei, com 3 vitórias individuais, um alto desempenho e 2 baixos desempenhos e 2 destaques ou 3 destaques do episódio. Aqui eu não sei se eu anotei direito, mas acho que foram 2 ou 3 destaques da Ana Carolina. Ela vem se destacando porque ela é a atual favorita do MasterChef se a gente analisar número de vitórias individuais. E aí, Hendrick, ficou surpreso com a Ana Carolina no primeiro lugar? Como é que foi participar com ela do MasterChef? por causa de número de pins, eu não fico surpreso, não.
Eu acho que os 3 pins que ela ganhou, de certa forma, foram merecidos, porque na avaliação dos jurados deu bom o que ela fez. Ela é uma participante que talvez, eu acho que nem um talvez, com certeza, na minha visão, é a que tem mostrado maior aprendizado na cozinha e mostrado um constante crescimento. Então ela começa lá embaixo, desacreditada por várias pessoas, às vezes até por ela mesma, e de repente ela vai entendendo como funciona a dinâmica do jogo, ela vai entendendo como que ela tem que trabalhar em equipe, os utensílios, o fogão, o tempo, as câmeras, vai se controlando e vai entregando bons pratos e vai se destacando. Ela tem a história dela faz com que ela tenha menos repertório e menos oportunidades que alguns outros participantes em relação às suas vivências, em poder adquirir livros, enfim. E eu acho que ela faz com que ela leve para a cozinha o que eu já falei tanto da Dielen quanto da Gisele. É uma coisa que é da vivência dela ali e a vontade de mostrar que ela pode superar esses desafios. Então, ela vem de um cenário onde ela teve que enfrentar muitas barreiras, né? Ela é mãe solo, mulher, periferia, e ela está enxergando o MasterChef como mais uma barreira. Como ela já venceu muitas outras, ela tá entendendo que ela tem condição de vencer mais uma dessas, e ela está indo para cima. Ela está aprendendo, está entendendo, está jogando o jogo como deveria jogar, fazendo suas amizades, as suas alianças, e cozinhando bem. Então, esses pins, eles vieram porque ela está cozinhando bem. Então, a gente tem que exaltar esse crescimento dela aí. E é uma pessoa querida, eu conheci ela não foi nas etapas seletivas antes da televisão, mas ela foi uma das primeiras pessoas que se juntou ali na época, no grupinho que a gente conversava, depois da colher, na etapa dos cortes. E fiquei muito feliz que ela entrou, porque ela é uma fofa mesmo. E está surpreendendo demais, demais, demais. Então, torcida também pela Ana Carolina. A minha principal torcida é para a Jussi, mas acho que depois, assim, olhando todo o cenário, eu vejo a Carol com potencial aí de se continuar crescendo, como ela tem estado, é perigoso para os outros participantes. Gabi? Eu acho que a Ana Carolina tem bastante, assim, um perfil de uma pessoa que pode ser a campeã da temporada, porque eu acho que ela vem cozinhando para isso. E ela tem história para isso, né? Tanto a história, o background de vida dela, quanto a história no programa, né? De uma pessoa ali que entrou numa espécie de repescagem, né? Uma pessoa que foi subestimada. Então, eu acho que ela conseguiu construir para ela um caminho de uma história legal. E ela vem cozinhando muito bem também. Não é à toa. Tem aí o maior número de pins e que ela aparece em primeiro aqui no nosso top. Então, eu acho que é uma vencedora que teria um perfil que agradaria o público também, por se tratar de uma temporada comemorativa, que eu acho que eles levam isso em consideração, assim, não digo que dariam o prêmio para alguém por, tipo, acharem a pessoa mais simpática, mas digo de darem uma determinada edição para uma pessoa que pode ser um potencial winner, para que o vencedor da 10ª temporada seja alguém aclamado e querido pelo público, né? Então, eu acho que a Ana, se continuar dessa forma, tem um caminho bom, assim, para trilhar, para se tornar, talvez, a vencedora aí da temporada. E ela é uma mulher, assim, incrível, forte, ela faz os comentários que ela precisa fazer quando ela precisa fazer e, ao mesmo tempo, assim, ela não é rude nem desrespeitosa, pelo menos não parece, né? E ela sabe se posicionar. Então, eu acho que a Ana aí, se continuar evoluindo, né, e parece ter uma mão muito boa, assim, pra cozinha, né, acho que tem tudo aí pra, se não for a campeã, pelo menos ir muito longe, assim. Olha, da Ana Carolina eu gosto de graça desde a estreia, porque eu falei que em alguns takes aparecia Kay Alves. Não que eu tenha torcido pra Kay Alves no Big Brother, mas parecia assim. Porque assim, e a Ana também já é uma pessoa que fala, né? Ela fala o que tem que falar, ela acha que tem que falar. Eu acho isso maravilhoso dela também, ela se solta nos confessionários, até não nos confessionários, é que o povo ontem no mezanino falando, ela rebatendo de baixo, indo pegar as panelas e rebatendo, né? Então eu acho
perfil bom. E ela tem um perfil assim, gente, que o perfil da Ana Carolina, pela história de vida dela, ela poderia muito bem se fazer de coitada no MasterChef, né? Usar essa história pra deixar o povo sensibilizado, mas não, ela se mostra uma pessoa forte. E é aí que incomoda algumas pessoas. Por isso ela também é uma das pessoas que divide opiniões. Eu acho que todo nosso top 4 que tá aqui é um top 4 que divide muito opiniões do público. Porque a Ana Carolina, assim, que o povo só quer torcer pra gente que tem história triste, mas se a pessoa for uma coitada também no programa. Né? Isso eu tô falando só a nível de MasterChef, não, tô falando a nível geral. Mas como a Sofreu vida... mais que a Ju. Mas como a vida faz as pessoas serem mais fortes e tratar tudo com mais força, como no caso da Ana Carolina, as pessoas ficam assim, mas não sei o que, mas não sei o que. Não, gente, tem nada a ver. Ela tem uma história de vida dela, ela tem as dificuldades dela também, como todos os outros participantes. A gente tem não só o top 10, como o top 17, 18, 20, 30, inteiro do MasterChef. Mas cada pessoa lida com isso de uma forma diferente. O dela foi se tornar uma pessoa mais forte, até no jeito de falar, no jeito de se expressar. E as pessoas pegam no pé por causa disso, porque não sei o que. Eu digo, não. Essa parte eu passo pano pra ela aí, porque ela não tem que se fazer de coitada, não. E ela tá fazendo o que tem que fazer. A primeira vitória dela veio quando ela tava começando a ficar um pouco apagada. E o curioso que quando fui ver, eu vi que ela venceu uma prova. 4 episódios depois, ela venceu de novo. E 3 episódios depois, que é algo de agora, ela venceu mais um. Então será que daqui a 2 episódios ela vence um de novo, pra manter uma sequência? Mais assim? 2, mais 1. Né? Mais 2 e mais 1 e vence na final, olha aí. Mas... ela faz a linha sem te parar pra pensar, como eu sempre falo toda semana, que esse ano as vitórias estão mais equilibradas, porque tem outras temporadas que a gente chegava no top 10 com gente com 5 vitórias já, né? Tipo a Melina no passado, em 3 episódios foram 3 vitórias, né? Da estreia. Então, eu acho que se a gente olhar por esse cenário, que de outros pins podem ser distribuídos, tipo, né? Tem a Jussi, o Wilton de Ellen, Danilo, entre aspas, com 2 pins, e tem ainda Luma e Seiji com nenhum, e tem 6 pins em jogo, Ana Carolina tem pin suficiente pra gente dizer que seja finalista. Não é? Porque se os pins começam a distribuir, porque o MasterChef gosta de botar pessoas com muitas vitórias na final, porque as pessoas cozinharam bem e tendem a ir bem, né? Então eu acho que a Ana Carolina desponta aí como uma favorita. Pra vencer, eu não sei, porque tem muito chão pela frente em 6 episódios. Dá sim pra criar uma narrativa nova de quem vence o MasterChef. Mas ela não tem uma imagem queimada desde o momento que usaram um raro, porque a gente é acostumado a ver flashback no Big Brother. Mas a Ana Carolina teve um flashback favorável a ela quando ela desafiou a Ashanti para um duelo. Pela uma atitude da Ashanti teve, o MasterChef mostrou um flashback. Ou seja, a edição foi pro lado da Ana Carolina. Não quis que o povo pensasse que ela teve birra do nada. Justificaram o porquê da Ana Carolina. Então, eu acho que daí já deu pra notar que tem um cuidado maior, que ela pode ser sim uma finalista, ou pode ser um top 3. Pode ser uma pessoa que é interessante de acompanhar, que ela é interessante de acompanhar dentro e fora do MasterChef. Que eu acho que pra mim o único defeito na Carolina é que ela postou foto com a camisa de São Paulo. Aí eu não perdoo a Ana Carolina. Aí foi longe demais. Aí foi longe demais, não é do Botinho, não é flamenguista. Brasil, chega. Não é flamenguista, não aceito. Mas... ela tem essa história, ela cozinha muito bem e ela se expressa muito bem. Ela também é outra, por isso eu falei, é uma temporada de pessoas que se expressam muito, que falam muito. Desse top 4 que a gente falou, 3 são pessoas que dominam confessionários, que é a de Ellen, Wilton e a Ana Carolina. Né? Tem muitos confessionários, muitas opiniões fortes e dividem opiniões por causa disso, mas eu acho que a Ana Carolina tem uma trajetória boa, que já que o Danilo tem a história da repescagem, tem como a Gabi bem falou, a Ana Carolina tem a história da primeira repescagem, quase que foi dela. Ali já tem um pequeno enredo, a Ana Carolina, aquela pessoa que quase foi eliminada de vez do MasterChef, né? Que ela saiu, mas depois voltou e voltou na repescagem, quase puxando na memória pros fãs do MasterChef, é quase que nem a Isabel, na época que faziam audições, assim também no MasterChef. A Isabel não teve os votos dos jurados, mas depois quando ela tava saindo, os jurados chamaram ela de volta e passaram, e a Isabel depois voltou pra temporada, foi eliminada de novo, mas voltou na repescagem e venceu a temporada. Verdade. São enredos dados. E a gente sabe que programas de reality show precisam de enredos. A Ana Carolina tem esse também, de que foi eliminada na seletiva, né? Teve uma segunda chance e voltou. Também é uma repescagem. Mas não valia pin também naquela época, senão ela teria 4 pins aí, ó. A primeira a ter pin teria sido ela, que foi na repescagem. Mas eu acho que é interessante e eu acho que é merecido. Esse primeiro lugar dela foi como ele que falou. 3 vitórias individuais, gente. Se é a que mais tem vitórias, obviamente vai aparecer em primeiro lugar no ranking, mas eu acho que ela tem um pacote completinho também, assim como fala do Wilton, de mesclar a gastronomia com o fator personagem de reality show. E se vocês concordam com o ranking da gente, comenta aí. Se não concordar, comenta também. Mas é porque a gente usou esses dados, né? A gente usou os dados que tinha. Posso fazer nada. Se o seu favorito não tá melhor colocado, vai exigir que ele ganhe pin em 6 episódios. Que na final a gente fala. Dos finalistas, a gente vai dizer quantos pins cada um ganhou, quantos desempenhos e tal. Mas enquanto não aparecerem, não tem como a gente botar pessoas sem vitórias no top, né? Porque e vale dizer que esse não é um top pessoal, não foi eu e o Hendrick e a Gabi aqui que sentou, se reunir e dizer, olha, o primeiro lugar vai ser esse, segundo, não, a gente quer um top que a gente cria esses critérios para ser mais justo possível, né? Com as pessoas com base no desempenho dela. E como eu falei, o MasterChef só visa vitórias individuais, então alto desempenho, gente, desconsiderem baixos desempenhos que tudo pode acontecer.
E antes de terminar, esse que talvez seja o maior episódio da história de duração, nós temos que trazer o destaque da semana, que quando nós aqui no podcast, os convidados, quando tivermos, vamos escolher com base em critérios pessoais. Como a gente não comentou o episódio, a gente vai trazer destaque a si mesmo. E o critério é de qualquer um, gente. Ou seja, tem 3 pessoas aqui no podcast. Pode aparecer até 3 participantes, 2 participantes ou 1 participante. Tudo é possível. Vamos lá. Hendrik, para você, quem foi o destaque desse episódio e por quê? Pensei muito sobre isso e eu vou acabar indo por uma questão pessoal mesmo. Eu vou destacar a Jussi nesse episódio por ela ter feito aquela cagada naquele frisier dela, tentou fazer um frisier super elaborado e o mais correto possível, e se ela tivesse tentado focar um pouquinho mais uma coisa mais simples, mais básica, talvez ela tivesse entregado uma coisa estruturada. E esse episódio me pegou muito pela emoção, porque eu estava com 2 pessoas favoritas, minhas favoritas na eliminação, então eu fiquei assim atento a tudo que elas estavam fazendo. Então hoje, né, não quero ser tanto técnico. Se eu fosse técnico, eu escolheria uma outra pessoa, mas eu vou de Jussi. Gabi? Eu não estava preparada para isso, eu não achei que a gente ia escolher os destaques hoje, já que a gente estava comentando do top 10. Então eu não tive muito tempo para pensar. Então eu acho que eu vou acabar indo pro óbvio, que é dar o destaque para Ana por ter vencido a prova do bolo. E achei também que... E aí, voltando pro que eu acabei de falar sobre ela, que é sobre a história, sobre a narrativa. Então teve ali os momentos dela falando que, tipo, eu acho que agregam pra personagem. A gente não vê... Só um exemplo, assim, não é um demérito, tá? Pra pessoa que eu vou citar. Mas, por exemplo, assim, quantas vezes a gente viu comentários, tipo, desse tipo do Seiji, por exemplo, sabe? Tipo, talvez no dia que teve prova sobre a gastronomia japonesa e só. E foi isso, sabe? Enquanto que ela, novo ali, eles trouxeram, tipo, um background dela, tipo, a história da mãe. Então, eu acho que traz mais elementos para esse personagem que eu acho que pode estar indo para uma linha, assim, de finalista ou vencedora. Então, acho que além ali de ter vencido, teve também mais elementos que foram trazidos para esse personagem. Concordo em tudo que a Gabi disse, porque minha escolha também é Ana Carolina, que ela teve 3 pins, né? A primeira a conquistar 3 pins, eu acho que quando a Jussi veio também foi porque ela foi a primeira a conquistar 2 pins, então mantendo essa tradição, porque talvez, como falei, tenha sido o pin necessário para ela ser uma finalista, né? Porque se todo mundo começar a ganhar pin agora, vai ficar bem equilibrado e na semifinal vai dar todo mundo com uns 3, 4 pins, né? As pessoas da semifinal vão estar, dependendo de quem for os eliminados a próxima semana. Mas é isso. Depois desse imenso episódio do podcast, eu quero agradecer ao Hendrik pela participação. Muito obrigado, viu, Hendrik, pela participação. Foi ótimo analisar esse ano com uma pessoa que esteve lá lado a lado com os participantes. Valeu, obrigado pelo convite. Eu adorei tomar esse chazinho com vocês aqui, foi muito bom. Como o Bruno fala, né? Veio tomar um chá. Gostei de participar desse episódio longo. Quero voltar muitas outras vezes, né? Ai, Vocês basta são só os poucos. a Marina respondendo a gente você volta, né? É sempre assim, mas ainda Tá vocês bom, sendo Marina. liberados, a gente traz várias vezes. Gente, as redes sociais do Hendrik vão estar na descrição do episódio, vão lá dar amor e engajamento pra ele, gente. Hate não dá encanto nenhum, viu, gente? Não dê pra ninguém. Por mais que a pessoa faça alguns comentários complicados, mas vão entregar amor pros seus favoritos. Quem quiser mandar ideia de tema pra gente é extrapodcast@gmail.com. Seja um tema relacionado a reality show ou um tema relacionado a coisas do cotidiano, porque nós temos o Extra Off para falar de coisas não relacionadas a reality show. Muito obrigado, nos vemos sábado para falar de No Limite e na próxima quinta para falar do Top 9 do MasterChef, que voltamos ao normal analisando só o episódio. Até lá e tchau! Tchau! Tchau, gente.